Estamos gravando. Estamos gravando. Salve, salve galera! Valdemar, vulgo W Neto. Tamo Oi! de novo com mais um BPM. Aqui com meus parceiros Marcelo e Pedrão. Salve, Fala Marcelo, é foda. Fala galera, beleza? salve aí. Vamos discorrer um pouco aí hoje. Discorrer sobre o quê, Pedrão? Você deve... Mano, tá todo mundo trajado aqui. Mano, tá todo mundo trajado. Uma coisa que esses Alguma três coisa times tem em têm comum. Verdade. Exatamente. Se você que tá ouvindo, foda-se, né? Você que tá ouvindo, a gente vai atualizar. Valdemar está com a camisa do Santos, Pedrão no PSG e eu com a camisa do Brasil. E o que esses esses dois times e essa seleção têm em comum? Joga um dos maiores jogadores da atualidade, né? Jogou Marquinhos. um dos maiores jogadores da atualidade. Marquinhos Gabriel? Marquinhos Gabriel. Não. Falar um pouquinho do... E aproveitar que o Ney Day tá chegando, né, molecada? Quarta-feira aí. Mano. Joguinho de ida da Champions League. Quartas de finais. Quartas de final finais da Champions League. E reeditando a final do ano passado, onde, PSG, por uma infelicidade, nosso menino Ney não conseguiu. O Mbappé simplesmente decidiu tocar a bola pro Neuer ao invés de chutar a bola pro gol. Com uma infelicidade chamada Mbappé, a outra Choupo-Moting. Nossa senhora, né? Duro. Neymar, infelizmente, não conseguiu levantar mais uma Champions League, né? Então, mano, é um bagulho bacana, tipo, de falar do Neymar, né? Porque aqui, lá fora, eles não têm a dimensão que o Neymar tem aqui. Sabe? Porque lá fora, beleza, você fala do Neymar, ele é um jogador de futebol. Ponto. Ele é um bom jogador, é um grande jogador. Ele é um bom jogador. Então, aqui é outra dimensão, tipo, a parada é que quando o Neymar explodiu aqui no Santos, ele, ao mesmo tempo que ele era um super jogador, ele era uma super personalidade. Sim. O Neymar ele já surgiu dividindo muita opinião, né? Sim. E isso continua até hoje. Estamos criando um monstro, diria. Já é de grande René Simões. Grande René Simões. Cara, o Neymar, vamos puxar um pouquinho o passado do Neymar, né? Que eu vou voltar direto pra primeira vez que eu ouvi o nome do Neymar. Que foi em. Mano, a copinha é em janeiro, né? Sempre em janeiro. Sim, sim. Copinha termina sempre no aniversário de São Paulo. É verdade, verdade. A final é no dia do aniversário de São Paulo. Exato. Na copinha de 2009, tio Ed, mais conhecido como meu pai, chegou em mim e falou assim: ô, tem um menino aí que é bom. Tem um rapaz que joga. Eu falei, como que é o nome dele? Rapaz, tem um menino aí, ó. Mano, isso aqui ele falou despretensioso, o nome dele é Neymar. Eu lembro que eu falei, mano, que nome feio. Mas enfim. Depois... Não, e o pior, ele era reserva, não era? Na copinha? A Mano, primeira copinha dele, ele não foi reserva? Ele foi reserva porque ele jogou a copinha com 16 anos de idade. Verdade, não era... E naquela época era mais difícil um moleque de 16 a 17 anos ser titular na copinha justamente no Campeonato Sub-20. Hoje em dia isso já caiu, a gente vê Palmeiras, Flamengo, Santos, sempre disputando a copinha com jogadores de 16, 17 anos, sendo titular no lugar dos de 20, que teoricamente seria ali a última chance que eles teriam. Os mais maduros. Pro profissional, né? Então, aí depois disso, o Neymar ele acaba subindo pro profissional e estreando no Paulistão, que teve um fatídico jogo contra o Mogi Mirim, né? O Neymar ele estreou dia 7 de março de 2009 contra o Oeste. Isso. Tá, é que eu lembrei, eu lembro do primeiro gol dele de peixinho, velho. O primeiro gol dele foi contra o Mogi Mirim. Nossa. Que foi uma semana depois. Uma semana depois dele estrear na copinha. Contra o Oeste. Tá, aí 2009 foi um ano que o Neymar teve a primeira experiência, né, como profissional, ele foi se firmando, só que a putaria começou em 2010. Porque, cara, tipo assim, o evento paulistão de 2010 mudou, tipo assim, sei lá, foi o game changer do futebol brasileiro. Porque o Neymar veio pra ser titular. Sim. Porque o Santos de... Nossa, mano, ô Val, você tem o Santos de 2009 aí? Mano, pior que não. Eu puxo aqui. Mano, pelo que eu lembro, foi a estreia de grandes nomes naquela época, jogando pelo Santos, que foi o Neymar, o Ganso, o André, Menino vulgo André Balada.
O André que conseguiu um feito que poucos jogadores conseguiram, né? O André ele foi pra seleção brasileira sendo reserva do Santos. Sendo reserva do Santos, é verdade. E tinham craques incontestáveis. Zé Love. Peraí, eu puxei aqui o Santos de 2009. Marcelo, aí você deu uma... Não, o Zé Love. Golden era do rap falando do Zé Love. Golden era do rap Zé Love, pô. Meu Deus do céu. Eu ia falar do Wesley, mas veio o Zé Love na minha cabeça. O setor ofensivo do Santos era composto por Gil, Maicon Leite, Neymar, André, Jean e Kleber Pereira. Então... KP9, craque. Então, tipo assim, o Santos, tipo assim, carecia de jogadores habilidosos. O Maicon Leite tava muito bem na época. Que eu lembro que eu gostava muito do Maicon Leite, porque ele era muito rápido. Foi pré-Barcelona? Foi, né? O quê? O Maicon Leite. Não, o quê? Você tá confundindo com o Keirson. Nossa. O ele foi do Palmeiras. Corta isso, meu Deus do céu. Tô usando droga. Aí, em 2010, se eu não me engano, o Robinho chega pro Paulistão, né? Sim, em 2009 sobe o Neymar e o Ganso. Sim. E o Santos ele se destaca no Campeonato Brasileiro. O Neymar se destaca no Campeonato Brasileiro, não, no Campeonato Paulista. O Neymar se destaca muito na semifinal, principalmente contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, isso. Só que ele perde a final pro Corinthians. Sim. E o Santos é vice-campeão e o Neymar é eleito a revelação do campeonato. Vale lembrar, aí, só te cortar, o final de 2009, aquele gol do Ronaldo que ele corta e dá por cima do Fábio Costa, foi exatamente essa final. Aquela Fábio Costa já tava prevendo, foi até abraçar o Ronaldo, né? Porque tava 3 dias na frente. O Pedrão desanimou um pouquinho. Não, que eu precisava lembrar disso, cara. Eu precisava lembrar disso. Mas em 2010 eles trazem o Robinho pro time. Se eu não me engano, nessa época ele tava no Manchester City, né? Ele vem emprestado pro Santos. E um fato curioso sobre isso é que eu vi uma entrevista do Falcão, eu não lembro pra quem, mas eu vi uma entrevista do Falcão, que nessa mesma época o Falcão ele vem pro time de futsal do Santos. Sim. Que é o time que acaba sendo campeão mundial, se eu não me engano, que tinha Falcão e Ricardinho. E o Falcão fala que o projeto inicial era o Neymar no time, eles trazem o Falcão e o Robinho, e no Campeonato Paulista, aí eu não vou me lembrar se é no Paulista de 2010 ou no Paulista de 2011, mas eles tinham um projeto de trazer esse trio de ataque pro futebol de campo. E o time jogaria com Neymar, Robinho e o Falcão voltaria pro futebol de campo. Nossa. E eles trazem o Falcão pro time de futsal, o Falcão é campeão com o Santos, só que o projeto acaba dando errado, eu não lembro porquê, mas o projeto acaba dando errado, e eles não conseguem trazer esse trio pro futebol, pro Campeonato Paulista. Mas que seria muito legal, muito legal. Ia ser muito da hora, viu? Já tentaram o Falcão no campo, né? No São Paulo, se eu não me engano. Já, mas ele foi... O Falcão foi dispensado do São Paulo, porque ele tentou... Segundo o técnico, Leão, ele né? tentou... Leão. Ele tentou dar um passe de bicicleta no meio de campo, aí os caras cortou ele. Mas eu acho meio estranho ser isso. Mas... O Falcão fala que ele foi boicotado pelo Leão. E depois ele treinou um tempo na Portuguesa, se eu não me engano, treinou antes, eu não sei. Finada. Ele tem uma série pela Portuguesa também. E eu acho que o Palmeiras veio atrás dele, só que ele falou, não, eu prefiro ficar no futsal mesmo. Ele fala, o Falcão é muito consciente nessa questão, ele fala que ele sabia que ele seria um bom jogador de campo, e ele fala, não tem como eu negar, eu sou o maior da história do futsal, se eu ficasse no campo eu com certeza teria destaque também. Só que ele fala que ele preferiu a certeza do futsal do que essa dúvida no campo, que ele seria um bom jogador, mas ele não sabe se ele seria tão grande quanto ele foi no futsal. O que é muito difícil dele ser, né? Porque no futsal, o Falcão é sinônimo de futsal, é complicado ele replicar esse sucesso pro campo. E ainda mais que você falou, ele entraria naquele time do Paulista em uma briga boa por holofotes com o Robinho, que voltou bem pro Santos. Que é o Robinho, querendo ou não. Que é o Robinho. Naquela época ele tinha muito destaque. Hoje em dia o nome dele é sinônimo de coisa ruim, mas... De coisa ruim, mas tudo bem. Como o Neymar, que tinha acabado de se destacar no campeonato anterior. E querendo ou não, se ele quisesse recuar um pouquinho mais para ser aquele meio armador, era o Ganso estourando, né? E vale ressaltar que, embora o Neymar tenha sido eleito o destaque, a revelação no Campeonato Paulista, naquela época o nome mais discutido em questão de futuro era o Ganso. Então, assim, era um time que tava em franca ascensão. Eu achei que o Ganso ia ser melhor que o Neymar. Eu também, eu lembro até hoje. Vendo o futebol dos dois, eu lembro que eu conversava e falava, mano, o Ganso é o último camisa 10 do futebol.
E realmente foi, antes do joelho, acabou ali, né? Eu lembro até hoje que o Santos, em determinado momento, nesses anos aí, lançou, foi em 2010 mesmo, na verdade, lançou bonequinho do Neymar, do Ganso e do Robinho, que eram uns bonequinhos pequenininhos, cabeçudinho assim. E eu fui ver um jogo na Vila com meu pai e a gente foi na Santos Store, que tem lá na Vila Belmiro. Aí eu falei, nossa, pai, eu quero. Ele falou, qual que você quer? Eu falei, eu quero o Ganso. Eu quero o Ganso. O menino com o nome estranho lá não vai virar, não, pai. Eu comprei o boneco do Ganso. Mano, tipo assim, voltando lá pra o Santos de 2010, eu tava dando uma olhada aqui. O Robinho, ele teve poucos jogos no Paulistão, que ó, segundo aqui, foram apenas... Pera aí. Não, foram 12 jogos no Paulistão. Então, tipo assim, ele não jogou o Paulistão inteiro. Ele não jogou o Brasileirão, que ele saiu... Tipo assim, o Robinho tinha aquela coisa com o Santos, né? Que ele vinha em uma fase... Resgatava o futebol dele e voltava pra Europa. Era esse bate-volta. Conheço um jogador que é igualzinho isso, Sim. Mas não vai pra Europa, fica aqui no meio do Brasil mesmo. Só que o Robinho, todo mundo sabe assim que antes dele ser um criminoso, né? Que ele é. No sentido literal de um criminoso. O Robinho, ele era muito bom, muito bom. Tanto que ele voltava e todo mundo falava, será que o Robinho voltou? Mesmo, o Robinho que quando saiu do Santos e foi pro Real Madrid, todo mundo achava que ia ser sei lá, um cara muito maior do que ele foi. Sim. Mas, tipo assim, essa aparição do Robinho no Santos foi muito importante pro Neymar, porque ele era muito jovem. Então, o time do Santos era jovem. Com estilos parecidos, né? Sim. O Neymar mesmo falou que o Robinho é um dos ídolos dele. Então, tipo, foi muito importante pro desenvolvimento dele e, tipo assim, a gente pega o Paulista de 2010, que o Neymar acabou... O Neymar, ele acabou com o Paulistão. A gente pode... O Ganso teve 9-0 no Naviraiense na Copa do Brasil. Foi 10, não foi? 10-0 no Naviraiense, 9-1 no Ituano. 8-1 no Guarani. É verdade, 8-1 no Guarani. 8-1 no Guarani. Depois 9-1 no Ituano. Mano, onde o Neymar marcou 5 gols, tá, gente? Então, mas uma coisa... Só cortando rapidinho seu raciocínio, Pedrão. Manda. Dessa que você falou do Robinho vir foi muito importante para o Neymar. Porque o Santos, ele é muito assim. Então, tipo, depois do Pelé, sempre quando subia um jogador da base que se destacava muito, era o novo Pelé, tal, sei lá o que. Aí, depois de uma certa época, é o novo Robinho, que é o que aconteceu com o Neymar. Teve um outro que eles falaram também, que eu não lembro, o Valdemar vai lembrar. Vitor Andrade também. E pós essa era... Agora todo mundo que subir é o novo Neymar. É a Golden Era do Santos. É a Golden Era do Santos, velho. Tanto que o Neilton foi um grande novo Neymar. Mano, nossa, não, o Neilton foi surto coletivo. Não, pera aí. O Neilton foi um grande novo Neymar. O Santos, tipo, nesse ato de Pelé, tiveram muitos jogadores bons. Teve a época do Giovani, que meu pai falou bastante. O Santos de 95, se eu não me engano. Sim. Cara, o Giovani, que inclusive vale ressaltar que ele nunca tinha ganho nenhum título com o Santos. Sim. Antes dele sair. E ele veio pro Santos em 2010 com o intuito de ganhar o título. Verdade. Ele foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil pelo Santos. Aquele time do Santos só não ganhou o brasileiro, né? Não. Em 2010 não ganhou nem Libertadores nem Brasileiro. Em 2011 ganhou o Brasileiro e Paulista. Ganhou o Brasileiro... A Libertadores e o Paulista, né? Ganhou a Libertadores e Paulista. O único título que o Neymar não tem pelo Santos é o brasileiro. É o brasileiro e o mundial. Porque o Santos não... Marcelo. Foi mal. Porque só vai pro mundial quem ganha a Libertadores. Cara, meu time não ganha nem Paulista. O Neymar não tem mundial pelo Santos, mas ele tem um gol de esquerda de fora da área, que é a mesma coisa, mano. Que eu acho mais bonito do que o título. Vamos dar uma segurada, velho. Vamos dar uma segurada. Nossa, isso aí cortou totalmente. Isso aí, velho, vai... Nossa, vocês vão ver. Vai render. Aí depois, a final do Paulista é Santos e Santo André, final de 2010, que aí a gente tem... Eu vou dar o gancho aqui pro Valdemar falar. É que assim... De Paulo Henrique Ganso. Eu sei que muita gente pode não acreditar em Deus que tá ouvindo esse podcast ou tá assistindo a gente no YouTube, mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu pesquisem gols do Santos
contra o Santo André na final do Paulista de 2010. O primeiro gol é um golaço do Neymar, que ele dribla todo mundo dentro da área e chuta pro gol, tirando o goleiro, golaço. Só que o segundo gol, o Ganso, ele dá um passe de calcanhar de costas pro Neymar, que não faz sentido aquele passe. Aí eu lanço a pergunta: se Deus não existe, quem avisou o Ganso que o Neymar tava passando? Acho que o próprio Neymar gritou falou, Não, tipo assim, tem a parada da visão periférica, mas nem assim eu acho que... Porque mano, o Neymar vem muito pela como. ponta. Ele tava de costas, ele tava olhando pra lá, o Neymar tava passando aqui, não tinha como... E ele não olha pra trás, ele recebe a bola e deixa tocar direto. Tanto que a defesa inteira para. A defesa para, o goleiro sai em cima do Neymar, e aí que a gente já via a genialidade do Neymar, não só na questão da finta e de criação de oportunidade, mas na finalização. O Neymar, ele ajeita o corpo como se ele fosse bater cruzado. Na hora que o goleiro faz que vai dar a ponte, ele vira o pé e bate colocado na cena do goleiro. O goleiro trava. O sistema dele desliga e ele toma o gol. É muito Dá bom. tilt absurdo, tá ligado? É muito bom. Aí, ó, vale ressaltar uma parada também, que no Paulista de 2010, o Neymar teve uma fama ruim, entre aspas, porque na época eram liberadas as paradinhas. Aquela paradinha na hora de bater o pênalti mesmo. Sim. Paradão. E que o Rogério Ceni, me desculpa, cara, mas... Rapaz, ele tomou a paradinha do Neymar, que aquilo lá, velho... Nossa... O começo do fim de Rogério Ceni foi Sim. assim. Eu acho que é ali que o Rogério começou a pensar na aposentadoria. Na hora que ele viu o Neymar batendo aquele pênalti, falou, mano, esse moleque não dá, não. Nossa. Mas então, é que essa questão do Neymar no Santos, ele sempre teve muito, muito destaque pelas coisas que ele fazia, não só em campo, como fora também, né? Sim. A questão, tipo, mano, é a mesma coisa que o Pogba sofreu hoje, por exemplo, na Inglaterra. Tudo que o Neymar fazia, e até hoje, tudo que o Neymar faz é notícia. Se ele corta o cabelo é notícia, se ele compra um carro é notícia, se ele compra uma casa é notícia. Só que naquela época ele tinha muito destaque porque ele subiu em 2009 com 17 anos. Então em 2010 ele era um moleque de 18 anos que estava recebendo projeção nacional. Quando ele não é convocado para os amistosos antes da Copa, o pessoal já começa a questionar o Dunga, mesmo ele sendo um moleque de 18 anos. Então assim, o Neymar, ele teve uma ascensão muito rápida. É o que o Neymar falou, ele foi de reserva nos primeiros jogos da Copinha para titular do Santos em um ano, e ele não era assim qualquer titular. Ele era titular e referência técnica do time. Então, essa questão do René Simões de falar estamos criando um monstro, é porque o Neymar, desde muito jovem, ele já foi muito blindado, porque ele sempre foi muito perseguido pela mídia, desde os 17 anos de idade. Então é óbvio que isso vai pegar na cabeça do moleque de 17 anos, tá ligado? E se eu não me engano, foi bem uma época que tava todo mundo que assistia o Santos tava estranhando as atitudes do Neymar. Porque Sim. ele começou a arrumar confusão em campo, de discutir com outros jogadores, tanto dos adversários quanto do próprio Santos. Só que a galera não pensava o quê? Mano, é um moleque de 17 Sim, anos. 18, em 2010, 18 anos. Ele tá apanhando direto, Sim. faz um ano, mídia em cima dele, ele não pode tomar um suco, ele não pode ir no shopping, que Sim. vão querer tirar foto, que vão... Imagina a cabeça desse moleque. Uma hora ele cansou de apanhar e foi revidar, mano. E outra coisa, o Neymar nessa época, ele era muito criticado. Assim, pro torcedor do Santos, aquela questão do clubismo, nunca pesou nada que o Neymar fazia em campo. A gente sempre tava do lado do Neymar. Eu, na época, era um moleque, sempre defendi o Neymar em tudo que ele fazia. Em 2010 eu tinha 12 anos de idade, tá ligado? Então eu só queria ver o Neymar jogar e pronto. Mas ele realmente tinha algumas questões de tentar simular muita falta, de se estressar muito, cartão desnecessário. Teve aquela polêmica que ele discutiu com o Edu Draceni e com o Dorival, Sim. que acabou combinando com a demissão do Dorival depois. E realmente eram coisas que não eram legais. Não era bom ser feito aquilo, mas era um moleque de 18 anos com uma ascensão meteórica e com uma fama que ele nunca teve na vida dele, tá ligado? Até você ponderar essas coisas e equilibrar o jogo é difícil, ainda mais pra um moleque novo. E não foi muito moldado, né? Porque não teve tempo, foi isso que você falou. Como ele teve uma ascensão muito meteórica, eu acho que a hora que os pais dele começaram a tentar trabalhar o psicológico, ó,
você pode vir a ser uma estrela, ganhar muita fama. A hora que eles iam começar, foi o boom. E acho que ali até eles mesmos ficaram tipo, e agora? Deu ruim. E eu acho que... Eu digo por mim aqui, não tô colocando palavra na boca de vocês, mas eu acho que um dos grandes culpados do Neymar ter tido essas polêmicas envolvendo ele foi o pai dele. Sim. Na questão da Concordo, criação craque. da figura Neymar Júnior. Porque, Não como sim, pessoa, isso daí eu não tenho como criticar porque eu não conheço. Mas como figura, e a gente pode até falar como figura de ídolo, que é até um papo que a gente pode puxar em uma outra conversa, eu acho que não foi bem moldada quando ele era moleque, entendeu? tipo, uma parada que a gente vê é que o pai do Neymar foi jogador, não obteve tanta Sucesso. notoriedade, né? Mas, cara, tipo assim, se você entra no mundo do futebol, não importa por qual porta, você sabe como é que funciona. E, tipo, Sim. o Santos tem um histórico de jovens que explodem de uma hora pra outra. Robinho, Diego em 2002. Eles ganharam o Brasileirão de 2002. O Robinho tinha o quê? 18, 19 anos. Ele era anos. molecão também. Molecão, o Diego também. Então, O Diego era ainda mais novo que o Robinho, não sim. Era. E o Santos tem essa parada da hora de lançar 2 craques de uma vez, assim. Sim. Então, tipo. E falando de questões mais recentes, a gente tem até o Rodrigo. Porque na questão do Robinho e do Diego, eu era muito novo, eu não acompanhava futebol na época, eu comecei a acompanhar futebol justamente com esse Santos de 2010, que meu pai sempre foi santista, tentava me fazer acompanhar futebol, mas eu não gostava, eu praticava outros esportes na época e tal. Eu acabei começando a acompanhar futebol em 2010, 2009 por conta desse time do Santos. E mais recentemente teve a revelação do Rodrigo, que ele subiu com 16, foi vendido com 17 e foi pro Real Madrid com 18. Assim que ele completou 18, ele foi pro Real. Só que ele já teve um plano de carreira mais elaborado na questão do Santos e os valores passados pela família dele contribuiu muito pro Rodrigo. Sim. Ele já surgiu com uma figura mais tranquila, se posicionando melhor, não se envolvia em polêmica, era um jogador mais calmo, sabia como tinha que se comportar em campo, diante da mídia e tudo mais. Chegou na Espanha já falando espanhol, já falando inglês, então assim, foi um case completamente diferente do Neymar. E eu acho que o Rodrigo foi um exemplo a ser seguido. Mas então, tá aí. Será que, por tudo que aconteceu com o Neymar, a família do Rodrigo já não pensou alguma coisa? Com certeza. Porque, tipo, a hora que viu o moleque destruindo na base, falou, opa, algo tem aí. Vamos já moldar pra não se envolver em polêmica, não fazer coisa errada, porque é a imagem dele pode afetar no futuro. É que o Rodrigo ele já foi destaque do Santos desde o Sub-11, Sub-13 ele já estava se destacando. Tanto que a geração dele no Sub-17 foi campeã de tudo, ele pulou o Sub-20 e foi direto pro Santos. Foi ele e o Yuri Alberto, e tinha o Lucas Lourenço no time também. Então, com certeza ele já foi moldado muito mais para isso do que o Neymar. Eu acho que a gestão de base do Santos nunca teve um trabalho bem feito. Então, se fosse essa questão dos atletas, é mais de estrutura familiar mesmo do que do próprio clube. E, tipo, em 2010, vocês vão recordar também que, num determinado ponto, assim, acho que no início da janela a janela de verão da Europa, né, que começa em julho, começaram os rumores que o Chelsea estava atrás do Neymar. Sim. E ficou uma novela incrível, porque ninguém sabia se o Neymar ia sair ou ia ficar. Tipo assim, eu lembro muito bem que eu falava, mano, não é possível que o Santos, assim que revela um cara muito bom, vai vender. E era um valor muito baixo. Então, tanto que o Santos recusou a proposta, manteve o Neymar pra E nessa parte, eu fico muito feliz que o Santos não vendeu o Neymar, porque o ano de 2011, assim, pra quem no caso meu e do Valdemar, que somos santistas, foi um ano mágico. Porque, assim, começa o Santos ganha o Paulista de 2011 também, né? Se eu não me engano. Ganha? Sim. Contra quem a final? Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Verdade. Que o Neymar faz o gol no Júlio César.
Sim, sim. Que o Júlio César que passa por baixo do braço dele, não é isso? Nossa, sim, o Júlio César O Júlio gostava César de tomar frangando? gol. Ele Bracinho gostava, de jacaré. mano. Nossa. Que absurdo. E todo mundo já falou, mano, o Santos só ganha Paulista. Aí começou até o meme do Santos só ganha Paulista. E como o Santos não era regular o suficiente para ganhar o Brasileirão, o Santos virou todos os seus esforços para a Libertadores da América. Como tinha ganhado a Copa do Brasil no ano anterior, garantiu a vaga. E vale ressaltar também que em 2011, já sem o Dorival no time, eu não lembro qual foi o técnico interino que assumiu, e a gente tava perigando de não passar de fase na Libertadores. Da fase de grupos. E aí a gente acaba passando. E, assim, tem muitos momentos muito icônicos desse time de 2011. Tanto que quando eu coloco os meus ídolos de jogadores que eu assisti no Santos, eu coloco alguns nomes que as pessoas acham muito polêmicas, tipo o Rafael Cabral. Que teve aquele jogo que o Santos tava precisando passar e tava apertado e tal. E o Rafael vai até a torcida, olha pro torcedor e fala: olha no meu olho. Aí todo mundo fala: nós vamos classificar. E o Santos classifica. Tem o Neymar se apresentando, que ele marca o gol e se apresenta. Que o técnico do Bolívar. Não, o técnico do Bolívar falou que não conhecia. Não, esse aí foi no ano seguinte, velho. Foi 2012. Foi no ano seguinte? Foi no ano seguinte? Do Bolívar, sim. Foi que o Neymar. O Santos já tava sendo patrocinado pela Nike. Porque eu lembro do uniforme. É mesmo. Que o Santos mete 8-1 na volta. Mas, enfim. Nessa fase de grupos, eu lembro que o Santos, na ida, nos 3 jogos do turno, né? Acho que o Santos, não sei se soma, sei lá, 2, 3 pontos, não sei. Uhum. E na volta, eu lembro que o primeiro jogo, acho que da volta era contra o Cerro, que o... Ixi, agora eu posso estar falando merda. Porque eu lembro que tava o Ganso machucado e mais alguém que o Zé Love jogou, o Wesley jogou. Então o Santos estava indo desfalcado para aquele jogo e acaba conseguindo uma vitória. O Santos ficou em segundo no grupo, atrás do Cerro. Sim. E depois passou do América do México nas oitavas. Sim. Depois o Santos chega a enfrentar. O Santos chega a enfrentar mais pra frente o Cerro de novo? Não. Não, Once Caldas. Não, aqui, ó. Nas semifinais o Once Santos Caldas. enfrenta o Cerro Porteño de novo. É verdade. Cerro Porteño, assim como faz. Once Caldas, Cerro e o Peñarol na final, né? É América, Once Caldas, Cerro. E aí o Peñarol na final, que na ida foi 0-0 lá no Uruguai. Jogo bosta. Mano, ali, mas todo mundo ali tava sentindo que, pô, mano, o Santos sair com empate aí é muito lucro. É muito lucro. Sim. Os caras estavam batendo muito no Neymar. Estavam batendo em todo mundo, na verdade. Normal, né? Mas aí o jogo da volta tem requintes de crueldade. Que o Santos abre o placar com o Danilo, né? Que hoje está na Juventus. Que ele faz um puta de um golaço. Acho que o Santos faz 2 e depois tem o gol contra do Edu Dracena. Que aí naquele momento, mano, tipo assim, todo mundo já tava falando, mano, fudeu, porque os caras. Algo errado não vai dar certo. Cara, e quando acaba aquela partida do Santos se sagra campeão da Libertadores, tipo, eu lembro muito bem teve a briga, né? Teve a briga depois do jogo. Que eu, inclusive, vejo o Neymar, ele chega dando uma voadora em um cidadão e depois sai comemorando. Então, tipo... Compreensível. Mano, o Neymar... Ele comemorou o título ou a voadora? Nossa. Fica no ar a questão aí. Neymar, se quiser responder... Por que não os dois? Mano, ele subiu na alambrada, ele não conseguia descer, porque tinha voadora. Aquele dia ela foi... Nossa, que delícia. Aí a gente vê, o Neymar, ele já tinha decidido o Campeonato Paulista. Em 2010, ele marca um dos gols no jogo de ida da Copa do Brasil. Sim. E na final da Libertadores, ele marca o primeiro gol, né? Ele marca o primeiro gol. Não, ele marca o segundo. Depois o Danilo marca o segundo. Acho que Não, o primeiro foi o Danilo, não primeiro foi? Foi o Danilo, eu acho. Então, ele marca o segundo e o Durval marca contra. O Santos é campeão da Libertadores, marcando 3 gols e perdendo de 2-1. Ganhando 3-0, foda-se. Cara. Então, assim, o Neymar aí em 2011 com o quê? 18 anos de idade. 18. Não, acho que ele tava com 19. 19 anos de idade. 19 pra 20.
Então, com 19 anos de idade, ele já tinha decidido o Campeonato Paulista, que até aí o pessoal pode falar é só paulista. Eu acho esse argumento muito raso, mas tudo bem. Ele decidiu o Campeonato Paulista contra os rivais grandes de São Paulo? Sim, mas tudo bem, Campeonato Paulista. E na final da Copa do Brasil tinha enfrentado Vitória. Aí também tem gente que fala, Vitória. E com 19 anos ele decide uma Libertadores. E é isso já, mas é o seu. Então, tipo, o Neymar, ele sempre foi contestado em tudo que ele fez. Eu achei que com a ida dele pro Barcelona, essa chave viraria. Ele é campeão da Copa das Confederações em 2013, depois da transferência dele pro Barcelona. Ele é transferido, tem uma pausa pra Copa das Confederações, ele vai pra Copa das Confederações e depois vai pro Barcelona. E o Brasil ganha a final da Copa das Confederações de 3-0, o Neymar marca um gol de esquerda na final da Copa das Confederações. E aí você já argumenta. Mas a Espanha já era uma seleção envelhecida em relação ao time de 2010. Então, assim, sempre teve um argumento contra o sucesso que o Neymar estava fazendo. Cara, peraí, eu vou ter que discordar, craque. Eu vou ter que discordar, porque 2013 eu lembro muito bem que o feeling do Brasil é que a Espanha tava vindo dos amistosos muito forte, eles estavam passando o carro. Então, eles tinham ganho de todos os adversários grandes da Europa. Então, tipo, tava todo mundo receoso, tipo, mano, o Brasil, tipo assim, poderia ganhar, sim. Tinha medo. Mas tinham muito medo, porque a Espanha, ainda assim, era a atual campeã do mundo. Atual campeã do mundo, exatamente. Meteu 3-0, Davi Luiz tirando a bola em cima da linha e tudo mais. E tinha grandes jogadores, porque no gol era o Cacilhas, Piquet, a zaga. Então, a zaga, eu acho que era Puyol e Sérgio Ramos. Não, era Puyol e Piquet. Talvez era Puyol e Piquet, porque... Nossa, aí vamos pegar, porque... Eu acho que era Puyol e Piquet também. Então, assim, o Cacilhas é certeza que era ele no gol, que eu lembro da cara de triste dele a hora que a bola do Neymar entra. Só que daquele time da Espanha... Arbeloa, Sérgio Ramos, Piquet, Alba, Busquets, Iniesta e Xavi, Juan Mata, Pedro e Fernando Torres. Então o Puyol já tinha... Eu acho que o Puyol ele não foi por conta de idade. E vale ressaltar que o Piquet foi expulso nesse jogo. Foi expulso esse jogo. É verdade. Batendo no Neymar, não foi? Nossa, dando uma... Aí não lembro. Mas então, a final da Copa das Confederações é mais uma final que o Neymar decide. Sim. E aí surge o pessoal falando, quero ver como ele vai fazer no Barcelona, onde ele não vai ser protagonista do time. Sim. Com o Messi lá e tudo mais. Esse que ele chega já metendo gol. Então, ele chegou sendo reserva do Alex Sanches. Mas ele assumiu a titularidade rápido. Não, ele assumiu a titularidade rápido. Sim. Só que quando ele já chegou, a galera já teve um pretexto de falar, mas olha lá como ele chegou no Barcelona e vai ser reserva do Sanches. Aí ele entra, assume a titularidade muito rápido. E só uma coisa que eu acabei de lembrar agora. O primeiro gol do Neymar pelo Santos foi de cabeça. Sim. O primeiro gol do Neymar pela seleção brasileira foi de cabeça. E o primeiro gol pelo Barcelona é também de cabeça. Posso salientar, o gol de cabeça do Neymar pela seleção é contra os Estados Unidos. Contra os Estados Unidos, exatamente. Que, aliás, nós pulou essa chegada do Neymar na seleção, né? Peraí, a gente pulou um ponto muito importante, que é a Copa América Sub-20, a Copa do Mundo Sub-20. Copa do Mundo Sub-20. Que joga Neymar, Lucas, que eles simplesmente destroem tudo. Nossa, e esse todos. foi lindo de assistir, cara. Foi. Neymar e Lucas destruíram. Sim, nossa. E tinham mais jogadores que... Acho que o Casemiro tava jogando. O Casemiro tava. Mano, era uma galera muito, muito boa, muito boa. Então, o Neymar no Sub-20, aí a galera falou, mas Sub-20 contra os times assim, com a Estônia não vale. Aí ele chega no Barcelona com o status de coadjuvante, porque não tem nem como discutir do Messi, né? Não, né? Só que ele começa a chamar o jogo pra ele. Lógico que dando assistência pro Messi, fazendo tudo. Só que ele ele não chega com uma vergonha, com medo de jogar o futebol que ele jogava aqui no Brasil. Porque Espanha e Brasil é totalmente diferente o estilo de jogo.
Então, ele chegou, já queria dar chapéu, caneta, lambeta, ele queria bagunçar. O Neymar, ele nunca cedeu a essa pressão, né? Sim, e é uma ele coisa nunca que... teve medo de mostrar o futebol dele. Porque você chega num clube novo, você tem, você é sub-23 ainda. Você briga com jogadores que estão lá há mais tempo e não fazem isso, geralmente algum jogador chegaria e ficaria mais receoso. Mas o Neymar virou e falou, gente, eu tô em casa aqui. Aí foi quando a galera começou a virar a chave e falar, Mas aí na Espanha ele também tá jogando, hein? O Marcelo, eu lembro que quando o Neymar foi anunciado pelo Barcelona, muita gente falou que ele, tipo assim, ele ia, não é pipocar, mas ele ia sentir a diferença pro futebol europeu. Que eu lembro muito bem disso, de sites, jornalistas falando isso. E lá no Barcelona ele tinha o respaldo do Daniel Alves, cara. Como o Daniel Alves estava lá, então meio que não é como se ele tivesse chegado lá sem... E tinha mais brasileiro. O Adriano. O Adriano tava lá. Só ele. Uma pergunta. O Thiago tinha acabado de sair. O Suárez chega depois, que é brasileiro, né? Foda-se. O Suárez chega depois, né? O Suárez ele chega no seguinte, não chega? Eu acho que ele chega... de Madrid, o Suárez chega. Eu não sei se é no meio da temporada ou no começo do ano seguinte. Porque lembra que tem a rivalidade do trio MSN e o trio BBC. BBC, exatamente. Então o Neymar chega, no primeiro ano dele, é o único título que ele ganha a Supercopa da Espanha. Sim. Em 2003 foi o Madrid ganhou a Champions, não foi? Sim. Ou não? Não, 13, 14... porque ainda teve o gol do Sérgio Ramos lá no escanteio. Então teve esse, e no ano seguinte, Neymar já assume um protagonismo maior, chegada do Suárez, e é campeão espanhol da Champions League. E mais uma vez o Neymar marcando gol em final de Champions League. Ele terminou essa Champions League marcando gol na final e sendo artilheiro da competição, junto com o Cristiano Ronaldo, se não me engano. Ele termina na frente, ele ganha o troféu como artilheiro porque ele fez mais gol em menos tempo de jogo. Uhum. Então assim, ele termina a Champions League como artilheiro e campeão da competição. Se eu não me engano, esse Barcelona não foi o que ganhou o sexteto ou não? Sim. Eles ganharam tudo naquele ano. Eles ganharam a Copa do Rei, foi Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Campeonato Espanhol, Champions, Mundial e Supercopa Europeia. E Supercopa Europeia, exatamente. Em um período de um ano. Em um ano, foi isso mesmo. Então, assim, aí temos já o maior campeonato de clubes do mundo, o Neymar decide, vai pro Mundial, é campeão mundial também. Então, o argumento que até hoje usam muito contra o Neymar dele não decidir jogo, a gente já prova aqui que é uma falácia. Que é uma farsa. Que ele sempre decidiu os campeonatos que ele disputou. O Neymar é campeão de tudo, ele nunca foi... Assim, coadjuvante ele pode até ter sido, mas ele nunca teve esse papel de ser um... Qual é a palavra, só um certo? Cara no elenco ali. Ser protagonista, figurante. Ele pode ter sido coadjuvante, mas ele tem requinte de protagonismo sempre nos campeonatos que ele ganha. É igual, agora eu vou puxar um pouquinho mais pra frente depois dessa Champions. No 6-1 contra o PSG, quem chama a responsa e praticamente vira aquele jogo é o Neymar. Porque ele bate o pênalti, ele faz o gol de falta, ele faz o gol de falta, ele bate o pênalti e ele dá assistência pro Sérgio Roberto marcar o gol. Uhum. Que, aliás, a história do Barcelona com lateral direito pra decidir jogo né? Sacanagem. Meio estranho, mas tudo bem. Então, tipo, ali o Messi não tava numa partida excelente e, vamos falar a verdade, o Messi não acreditava naquela virada. Ele tava batido. Eu acho que é por isso que ele virou e falou pro Neymar, falou, não, pode bater o pênalti que você pode terminar como... Você pode fazer mais gol e tal. Aí, acho que a hora que o Neymar faz o gol de falta, eu acho que o Messi vira e fala, mano, a gente tem um joguinho aí. Ele não fala isso, ele fala, temos um jogo? Temos um jogo. Eu acho o Messi uma figura tão apática. Sim.
tão apática. Sim. Que eu não vejo emoção saindo dele em momento algum. É porque assim, a gente não tá falando do Messi, mas tem a ver. Tem um amigo meu que na época do Barcelona de Messi e Neymar, ele foi assistir um jogo no Camp Nou. Aí ele falou que, tipo, você olha pro Messi, tipo, ele tá ali na beirada do campo e você fala, mano, só aí não é o jogador que todo mundo tá vendo, vai fazer nada. Só que a hora que toca uma bola nele, parece que ele dá um clique e ele fala, opa, tem que jogar. O Daniel aí Alves, ele explode. O Daniel Alves, ele comentou sobre isso, fugindo ainda um pouco do assunto Neymar. Ele comentou em algum programa da Sport TV, que eu não lembro, que ele falou que o Guardiola até brigava com ele, porque o Guardiola não gosta desse passe lateral-ponta. Lateral, Só pra fazer esse 1-2 mesmo, lateral-ponta e o ponta dá um passe simples. Ele fala que não gosta desse passe porque é um passe que não é incisivo no jogo, que não vai sair nada de grande dali. Só que o Daniel fala que o Messi, ele precisa estar participando do jogo a todo momento. Se você não toca a bola pra ele a cada tantos minutos, ele desliga do jogo. E ele vai entrar no jogo, obviamente, porque o Messi é craque, ele consegue decidir o jogo em uma jogada. Mas para ele estar ativo e já receber, girando e partindo para cima, ele precisa estar sempre recebendo bola para estar consciente do que está acontecendo no jogo. Voltando nesse assunto que você comentou do Guardiola, o Neymar chegou a jogar com o Guardiola ou não? Eu não lembro disso. Saiu antes. Ele foi saiu um pouco antes, não foi? E o Neymar chega depois. Então, porque o Neymar chega no Barça, ele já tem uma ideologia de jogo própria. Sim. Chega aqui, é tic-tac. Ele consegue se adaptar muito bem a isso, porque ele pega, consegue tocar a bola e tal, mas quando chega nele, ele olha e fala, bom, tem os caras tão atrás, eu tô sozinho, posso ir partir pro gol. Ô Messi, dá um 10 aí que você vai receber a bola na frente. E vai pra cima. Ele consegue se adaptar muito fácil e rápido ao estilo de jogo de todos os times e seleção que ele passou, né? Eu já vi alguns vídeos de ex-jogadores do Guardiola comentando sobre como era a filosofia de jogo dele. Ele fala que os jogadores seguiam um sistema até chegar ao último terço do campo, e quando chegava no último terço, os atacantes tinham liberdade para fazer o que quiserem em questão de movimentação. E então o Luis Henrique, ele assume o Barcelona, e o Barcelona tem essa questão de filosofia do time, de posse de bola e tudo mais, que surgiu lá com o Cruyff, passou por Rijkaard e tal. O Guardiola chega, mantém essa filosofia, e quando o Luis Henrique, aliás, o Guardiola aperfeiçoou essa filosofia, né, que é campeão de tudo muito por muito bem tempo, e o Luis Henrique assume e ele continua com isso. Se você pega, aí eu vou fazer um papel de chato aqui, se você pega o mapa de calor do Neymar nas duas primeiras temporadas dele... Ele meteu essa. Tô indo embora. Se você pega o mapa de calor do Neymar nas duas primeiras temporadas dele, você vê uma participação muito mais ativa na ponta esquerda. Ele recebe a bola no meio ofensivo pela esquerda, e ele parte dali, e a partir do terceiro terço de campo, que seria próximo à área adversária, ele puxa pro meio para fazer a jogada. Que ele parte pra finta, ou ele busca o Messi, ou busca o Suárez, alguma coisa. Mas essa liberdade ele só tem no último terço. Que é um padrão que a gente não observa mais no Neymar hoje em dia, que ele tem uma participação muito mais forte no meio campo, que ele já começa a fazer isso nos últimos anos dele de Barcelona, mas principalmente quando ele vai pro PSG, sob o comando do Unai Emery, e ainda mais sob o comando do Thomas Tuchel, que ele tem uma participação muito mais ativa pelo meia, que é aí quando ele começa a criar muito mais. E é uma coisa que até mesmo o Tite observou agora na seleção, e ele tá tendo uma participação mais forte ali. Então, só que eu acho o seguinte, é porque assim, talvez se moldasse o Neymar mais no começo da carreira, quando ele chegou no Barcelona, pra jogar de meia, aí a gente já teria um estilo de jogo meio acostumado dele. Só que, para pra pensar, no meio campo do Barcelona, quando ele chegou, quem armava o jogo? Putaria. Tá ligado? Você tem Xavi, Iniesta e o Busquets. O meio campo do Barcelona era pornografia em forma de futebol. Você vai virar pro moleque de 20 anos e falar, ó, menino, vem aqui, chega aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é o Iniesta. Faz tudo que ele fizer aí. Mas isso realmente foi uma coisa que demorou pra se observar no Neymar, porque ele sempre foi um jogador, ele é um jogador de muita habilidade, ele é um jogador muito incisivo. Se ele pega a bola, ele consegue partir pra cima e decidir o jogo em uma jogada, entendeu? Então não se observava essa criação de oportunidade pros outros no Neymar. E quando ele começa a jogar mais pelo meio, os números criativos dele aumentam muito. As chances claras de gol criadas por jogo
crescem muito. E aí você vê que se você limitar a habilidade do Neymar a uma faixa do campo, que seria na ponta esquerda, você limita a criação dele. Porque se ele tá na faixa esquerda, ele tem duas possibilidades. Ele consegue partir para cima ou cortar pro meio. Se ele tá no meio, aumenta muitas oportunidades. Ele pode ir pros dois lados, pode ir pra cima do cara, pode buscar um passe em profundidade. Então muda muito, entendeu? Então não se esperava isso dele em determinado momento, mas ele acabou se provando um jogador muito versátil. E no meio disso tudo, falando um pouco mais agora do Neymar fora do campo, né? Que é muito importante trazer também. Trazer também. Primeiro que o Neymar, né, eu não me engano quando ele anunciou que ele ia ser pai. Enfim. Aí começou-se a se especular muito da vida do Neymar fora as polêmicas, fora tudo. Sim. Então começaram a falar da vida do Neymar. E depois Mas disso... ele tava no Santos ainda, não tava? Sim, tava. Tava no Santos, E depois disso, de um tempo, ele engata o romance com Bruna Marquezine. Nossa, casal Neymar Marquezine. Que gostamos tanto. Então o Neymar começa a tomar uma proporção. Querendo ou não, a Bruna Marquezine é grandíssima. Sim, no Brasil. O pessoal fala muito da Bruna Marquezine pós-Neymar, mas pré-Neymar ela já pré-Neymar ela já era um estouro. Ela era atriz mirim. Grande Salete. Grande Emília. Isso que eu ia falar. Ela fez Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, ela foi a Emília, velho. Era a Emília. Não, a Emília era a... não, verdade. Ela mesmo. Desculpa aí que eu não tenho 32 anos já. Então. Mas enfim, voltando ao Neymar, continua Não. Aí, tipo, o Neymar começa tipo assim, ele sai da bolha do futebol e começa a adentrar nas bolhas de globais, de novela. Tanto que ele participa da Malhação em 2010. Ele participa de outra novela mais pra frente com a Tata Werneck, que eu não vou lembrar o nome. É uma participação. Mas nessa Tanto que nessa aparece o Neymar, o Ganso e o Rafael na Malhação, no último episódio, que tinha um cara que era um goleiro, enfim, na novela. Então, tipo, o Neymar, ele aparece para a grande mídia, tipo assim, para quem tá away do futebol. Então, isso contribuiu muito e também atrapalhou muito a vida imagem dele, né? Sim. Tanto que nem eu disse no começo do programa, assim, o Neymar, pra Europa, pro resto do mundo que conhece o Neymar jogador, o Neymar é apenas um jogador, apenas um jogador mesmo. Um astro brasileiro que surgiu. Isso, um ídolo. Só que aqui, pra quem pega o background de Neymar, já tem a parada do Neymar no ser pai, e a mãe, quem é a mãe, ficou nessa putaria um bom tempo. Tipo, mano, isso entrando um pouco mais na discussão de Neymar fora do campo, é o que eu falo muito aqui em casa, com as minhas irmãs e tudo mais. Obviamente, todo mundo tem direito à opinião, e você pode não gostar do Neymar. Só que você falar que não gosta do Neymar, justificando, ele não joga nada, pra mim é uma coisa que é absurda, porque não tem como você negar que o Neymar joga muito. Eu tenho amigos que não gostam do Neymar pelo Neymar fora de campo. Em questão dele não se posicionar, dele não ter consciência de algumas coisas e tudo mais. E realmente. Só que aí a gente tem que puxar um contexto mais Neymar, que é o que eu falei lá do Rodrigo lá atrás. O Neymar, ele não foi criado para ser um influenciador. Ele foi criado para jogar bola. Porque o futebol é um meio de ascensão social que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, que muitas vezes tira uma pessoa sem perspectiva de vida nenhuma, criado em um lugar onde as chances da pessoa dar certo é baixa. São quase zero. E você transforma essa pessoa num ídolo nacional. E muitas vezes as pessoas não têm a estrutura para isso. A gente vê casos positivos, mas consegue ver casos negativos também. Hoje em dia o Adriano é visto como uma figura negativa por muita gente, porque ele voltou para as raízes dele. Mas aí a gente consegue enxergar algum padrão. O Neymar sempre foi muito criticado, mas é um moleque que surgiu de baixo, teve uma ascensão social por conta do futebol, e a partir daquele momento ele se tornou influenciador. Mas ele não foi criado para ser esse influenciador. Então a gente vê hoje, aos 29 anos de idade, ele começando a se posicionar em questões raciais, em questões sociais. Então foi um aprendizado que demorou para ele ter. Mas que a gente vê ele começar a se posicionar agora.
Mas eu acho errado até certo ponto você cobrar muito de uma pessoa que não teve a estrutura para ter esse conhecimento e esse posicionamento, entendeu? Sim. Uma das coisas que, falando do lado, vocês são torcedores do Santos, eu vendo de fora da torcida. Teve um jogo aqui em Campinas, foi Ponte Preta e Santos. E o Neymar ele já estava estourado, foi eu acho que 1 ou 2 anos antes dele ir pro Barcelona. Ele veio com o cabelo... Que ele foi expulso? Eu não lembro se foi esse que foi expulso, eu acho que foi. Que ele veio com o cabelo platinado e tal. Sim, foi esse mesmo. Foi esse mesmo. Ele entrou em campo, naquela época tinha... O protocolo da Federação Paulista os dois times entravam, iam até o meio de campo, saudavam a torcida, depois iam pro hino nacional. Uhum. A Ponte, como era o time da casa, entrou com os mascotes, e jogo grande, assim, contra os clubes grandes de São Paulo, sempre tinha muita criança entrando com os jogadores. E quando o Neymar entrou, eu lembro certinho da cena, tipo, muita criança, tipo, falando com ele e tal. E querendo ou não, ele não tinha obrigação nenhuma. Não era torcedor do time dele. Ele podia só passar, tipo, dar um joinha e beleza. Ele parou, ele falou com cada criança, ele autografou a camisa de criança. Ali que, tipo, pra mim virou a chave, eu falei, porra. Foi aí que Marcelo Barão se apaixonou por Neymar. Mano, falar pra você, foi. Porque eu tinha aquele negócio da mídia na minha cabeça. Falar, porra, Neymar é nariz empinado, não joga nada, tal, sei lá o que. E tem aquele negócio de clubismo também, não tá no meu time é ruim. Ainda mais com criança, tá ligado? Tipo, eu tinha 11, 12 anos no máximo. E quando eu vi ele fazendo isso com as crianças, eu falei, caralho, ele não tinha a menor obrigação de fazer isso. Ele podia só passar e falar, opa, é isso aí, molecada, sou zica mesmo. Ele parou, ele fez questão de conversar com as crianças, pegar a criança no colo. Eu falei, mano, realmente. O Neymar, acho que alguma coisa está enganando eu. Sim, o Neymar, ele sempre foi uma figura carismática. Desde que ele surgiu, seja pelos cortes de cabelo, por palhaçada que ele fazia, aquele comercial da Seara dançando single ladies, que é muito bom. É muito bom brasileiro. É maravilhoso. Mas ele sempre foi uma figura carismática. Eu acho que o que pega muito grande parte das pessoas são as polêmicas que ele se envolveu. E às vezes nem polêmicas que ele se envolveu, mas polêmicas que criaram pra ele. Sim. Festas que ele dava, aparecer lesionado no carnaval, jogar a garrafa de champanhe de $200 mil na piscina. Só que assim, eu acho que até certo ponto, o que ele faz na vida pessoal dele... Até certo ponto não, o que ele faz na vida pessoal dele é problema dele. Se ele tem $200 mil pra gastar em uma garrafa de champanhe e jogar tudo na piscina... meu irmão! Sim, eu faria... Se eu tivesse dinheiro dele, sim. Hoje em dia, não. Mas eu acho que as pessoas pegam muito pesado com o Neymar. Aí cada um vai ter justificativa. Eu não tô falando que nem o do Gaspar, que é difícil ser o Neymar Júnior. Não é difícil ser o Neymar Júnior. É muito fácil, digamos assim. Mas eu acho que as pessoas erram na cobrança em questão dele. É o que eu falei, a questão de se posicionar. Ninguém é obrigado a se posicionar. Posso levantar um ponto aqui? Pode falar. Que eu acho que vocês vão concordar comigo. O Neymar, ele é criticado pelas mesmas coisas que o Ronaldinho era exaltado. Sim. Só que eu posso complementar? Pode. Porque o Neymar surgiu com o advento da internet acessível a todos. Sim. Então, tipo, as redes sociais implodiram, tipo... E o Neymar veio junto nessa. Porque se o Ronaldinho faz as mesmas coisas que ele fazia em 2000, foda-se lá, sei lá, no período de 2011, 2012, tipo assim, ele seria massacrado. Mas aí todo mundo fala, mas o Ronaldinho já foi melhor do mundo, ganhou Copa. Ganhou Copa. Os únicos títulos pelo futebol que o Neymar não tem são Copa do Mundo e Campeonato Brasileiro, dos que ele disputou. Sim. E individual é o prêmio de melhor do mundo. O melhor do mundo. Só que aí, outro azar dele, né, velho? Que ele surgiu é uma coisa bem engraçada, né? Porque o Neymar, ele fez a carreira contrária do Ronaldinho no futebol europeu, né?
Porque o Ronaldinho saiu do Grêmio, foi pro PSG, estourou e foi pro Barcelona. O Neymar saiu do Santos, foi pro Barcelona e agora tá no PSG. Muito bom. Eu vou já emendar aqui nesse assunto de PSG, que o Neymar, a gente pode... Tipo assim, eu gosto de definir ele como um game changer do futebol. Porque a gente pode falar assim, mas dentro de campo, não. O Neymar teve o recorde de valor de transferência. Foram 222 milhões de euros. Sim. Tipo, o futebol conversava, tipo assim, sei lá, o Cristiano Ronaldo foi comprado por 80 milhões, se não me engano, do Manchester para o Real Madrid. Do Manchester para o Real foi próximo a 100 milhões. Foi acho que 90 milhões de libras, foi alguma coisa assim. Sim, então, tipo, é um valor alto, óbvio, pro Cristiano Ronaldo. Só que ninguém tinha essa dimensão. Que quando o PSG chegou com essa grana toda e falou, então, a gente quer o Neymar, a gente vai pagar 200... O que vocês pedirem, a gente paga. Quanto vocês querem aí? Mano, vai... 222 milhões. Isso abriu um pretexto, velho. O PSG fez isso porque o Barcelona não queria vender. Sim. Não queria vender, e a multa no contrato do Neymar era de 222 milhões de euros. E o Barcelona falou, você não quer vender? Tá bom, toma aqui a multa dele. Só uma coisa, eu tava vendo aqui, acabei lembrando, voltando àquele assunto da carreira inversa do Ronaldinho. Tanto o Neymar quanto o Ronaldinho, os dois começaram como ponta. E depois dos 25 anos, 23, 24 anos... Eles foram pro meio campo, armar a jogada. E, tipo, é uma coisa muito, muito louca de se pensar, porque, porra, showman é o Ronaldinho, querendo ou não. O Neymar, ele entra como showman e decisivo. Sim. Aí a gente vai cair nessa questão. Eu vi um programa, se não me engano, era Esporte Interativo ainda. O Bruno Formiga falando sobre Neymar e Ronaldinho, né? Acho que o quadro era polêmicas... Alguma fita assim, eles tinham que... Polêmicas vazias. Polêmicas vazias. Eles compararam Neymar e Ronaldinho Gaúcho. E, cara, é complicado você explicar pra um cara mais velho que assistiu o Ronaldinho que o Neymar é mais completo. Tipo assim... Porque o Ronaldinho, que nem a gente... Pedrão acabou de ser cancelado. Foda-se! Cancelem aqui embaixo, mano, brincadeira, gente. Não gostou? Não gostou? Vai ter um link aí na descrição com Pix, você faz 500 lá, aí você vem pra bancada, tá? Brincadeira. Mas são 3 Pix, tá? Porque é o meu do Pedrão. É verdade, verdade. Pode parcelar se você quiser. Mas, tipo assim, o Ronaldinho, tipo assim, vamos falar sobre acasos do futebol. O Ronaldinho, ele surgiu na época que tinha muitos craques. Sim. Mas não tinham unanimidades. Como foi o caso essa dinastia, Cristiano Ronaldo e Messi. Exato. Né? Tipo, a gente fala muito de dinastia, por exemplo, que eu acompanho muito basquete. Teve a dinastia Chicago Bulls, dinastia do Spurs, Celtics, enfim. Só que no futebol, a gente nunca teve a dinastia de clube. Só que de jogadores é inegável. Na verdade, no futebol a gente teve algumas dinastias, mas não no futebol moderno, né? A gente teve uma hegemonia do Real Madrid em certo ponto dos anos 40 e 50, e depois o Milan assumiu ganhando, acho que 4 ou 5 títulos de Champions também. Então, mas depois ficou muito raro. Então, tipo, aí a gente fala, tipo, de jogadores são, sei lá, se eu não me engano, dos últimos 15 anos aí, era Cristiano Ronaldo e Messi, se não o último 2007 campeão pra frente até ano passado, né? Foi o último que tinha sido campeão, que disputou com Messi e Cristiano Ronaldo, foi o Kaká. Sim. 2007, ele foi o único que conseguiu bater Cristiano Ronaldo e Messi, o último brasileiro, né? Naquele ano, o Milan ganhou tudo, né? O Kaká ganhou a Copa América, inclusive foi Ele ganhou a Copa América, Champions, italiano, e foi artilheiro da Champions e ganhou o Mundial. 2000. 2007 ganhou o Mundial, 2007, verdade. 2006 foi o Barça perdeu 2006, pro Então, aí o Neymar, ele estoura numa época que, cara, é difícil você competir com um cara que fazia 60 gols por... Tipo, quando teve o Messi, ele fez... O Messi teve uma temporada que ele marcou 91 gols. Então, você não consegue competir contra esses caras. É impossível isso! Tipo, você não consegue competir contra um cara que faz 17 gols em 8 jogos, tá ligado? Tipo, mano, é absurdo. Então, tipo assim, você usar o ponto, o Neymar não é melhor do mundo. Nessa discussão, eu acho um pouco de mau caratismo
Porque... Não, assim, é o que eu te falei. Eu acho esses argumentos válidos até certo ponto. Quando você levanta a questão dele não ter ganho uma Copa do Mundo, dele não ter sido eleito o melhor do mundo, quando você compara ele com o Ronaldinho ou com o Ronaldo Fenômeno, com o Pelé, tudo bem. Sim. Só que eu acho que é muito mau caratismo você excluir tudo que o Neymar fez por ele não ter ganho uma Copa do Mundo, por ele não ter sido eleito o melhor do mundo. Falar que o Neymar não é um jogador decisivo, ou falar que o Neymar não é um bom jogador. Eu acho que é muito mau caratismo você falar isso. Ó, e eu acho o seguinte, opinião polêmica, vocês podem discordar de mim, eu quero saber se vocês discordarem o porquê. O Lewandowski não limpa a chuteira do Neymar. E ele foi campeão, e ele foi melhor do mundo. Beleza, ele ganhou títulos pra caramba, ele foi artilheiro. Só que, se botar no jogo mesmo, o Neymar, eu acho ele muito melhor que o Lewandowski, que o Modric, por exemplo, que ganhou a Bola de Ouro em 2018. Então, tipo, mano, tipo, hoje em dia, você não dá prêmio pro melhor jogador. Você dá prêmio pra melhor temporada. Ou pros melhores números, ou pro artilheiro. O melhor jogador Porque você da nunca melhor mais equipe. vai ver um zagueiro ganhar a Bola de Ouro, um goleiro ganhar a Bola de Ouro. Na época que saiu a lista dos melhores jogadores do mundo e tinha lá Messi, o Lewandowski, quem que era o outro? Era o Messi, o Lewandowski e Era o De Bruyne. Aí começou a discussão e tal, e eu defendi que o Neymar merecia, tá? Depois eu cheguei a comparar alguns números e tal, e percebi que o Neymar teve mais destaque nessa reta final da Champions do que na temporada por conta de lesão e tudo mais. E é aceitável ele estar fora dessa lista. Mas eu tive discussão com algumas pessoas, principalmente no Twitter, que o pessoal ficou bem puto comigo, porque eu falei que o futebol não se resume a gol e assistência. E aí, novamente, eu vou ser o chato do futebol aqui, que eu acho que tem muita coisa que influencia no desempenho do jogador. Tem números que você usa na avaliação do desempenho e tem números que decidem o desempenho do jogador. É óbvio que o cara marcar gol vai definir o desempenho do time. Só que o número de chances que ele cria avalia o desempenho do jogador. Então eu acho errado você chegar e falar, cara, o Lewandowski marcou 50 gols na temporada, ele é o melhor jogador do mundo. Mas sendo que aí você pega o Messi, e o Messi criou e deu oportunidade para os seus companheiros de marcar tantos gols quanto, entendeu? Então você tem que analisar muito mais. Eu acho um absurdo isso que você falou de zagueiros e goleiros não serem eleitos melhores jogadores do mundo. Porque você tá excluindo posições. Eu concordo que hoje em dia não cabe mais um goleiro, um zagueiro ser melhor jogador do mundo. O que eu acho errado. Os critérios que usam. Eu acho muito errado isso. Mas isso que eu ia te falar. Porque assim, botando no papel mesmo, mano, letra por letra, jogador por jogador. Que time é melhor e consegue ajudar o jogador que tava na disputa? O PSG, isso aí é... o Bayern de Munique, o Barcelona, o Manchester City, porque o PSG tá recriando agora, tá surgindo com um futebol mais potente agora. Porque grandes nomes do PSG hoje em dia: Neymar, Mbappé, Di Maria, Marquinhos. Keylor Navas. E o Keylor Navas. Só que, meio campo. Então, eu acho o planejamento do PSG muito mal feito. Eles gastaram 400 milhões de euros. Exato. Em 2 jogadores para decidir. É uma estratégia que no passado já deu certo, inclusive para outro time que eu torço, que é o Borussia Dortmund. Foi uma estratégia que deu certo. Fala que não torce. Mas... dá problema isso aí. Mas foi uma estratégia mal feita. Isso que você falou realmente tem que ser levado em consideração. O time do Bayern de Munique é um time muito melhor que o do PSG. Eles terem ganho a Champions League não foi surpresa, já era esperado. Eu esperava, inclusive, um placar mais... elástico. Mais pro lado do Bayern de Munique. E eu acho que cobrar o Neymar para ser campeão da Champions com o PSG é uma coisa errada. Cabe, porque é o objetivo dele. Ele foi pro PSG para ser protagonista e levar o time a uma decisão. Mas hoje em dia, principalmente no futebol, é muito difícil um cara só decidir sozinho. Tanto que a gente vê que o Messi não tá conseguindo fazer isso com o Barcelona.
o Messi então a gente vê que é bastante... Parece Noé, né? Tanto animal que ele carrega nas costas. O Cristiano Ronaldo na Juventus hoje tá sendo igual. Porque a Juventus tá criando um time... A Juventus é uma merda. A Juventus é uma merda. Isso, a Juventus. Um time jovem que eu ia dizer, mas que time jovem? Aí que o Chiesa é destaque. Eu vou, foda-se. O Chiesa é destaque do time. Esse time é uma merda. Entendeu? A Juventus é um erro. O Buffon, tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo. Ele já tinha falando, fecha essa porra, acabou. Juventus morreu. A Juventus começou a decair quando trocou o símbolo. Mano, antes, nossa. Mas aí, assim como o mano, Atlético Paranaense. Exato, mas aí você vê. Porque o Neymar se destacava no Barcelona junto com Messi e Suárez e um time cheio de craques. O Cristiano, porque tinha Benzema, o jogador de golfe e outros jogadores craques. O Lewandowski hoje, ele está se destacando por conta de Lewandowski, Miller, Kimmich, que vem jogando uma bola absurda. Kimmich é pornografia em forma de jogador de futebol. O Pavard, o Neuer, o Afonso Davies, que é um jovem jogador, os laterais atuam muito bem, velho. O Coman, que fez o gol na final da Champions. Então, são craques que formam um elenco e não 2, 3 jogadores que formam uma dupla ou um trio de ataque e se a gente tomar 32 gols, a gente faz 34. Não faz. Sim. Não faz. É impossível você jogar na costa do jogador. O Bayern, ele potencializa o Lewandowski. Porque tem peças que servem muito bem ele. Coisa que o PSG não tem. Você levantou do ponto do meio campo do Paris Saint-Germain, não existe. É a porra do Verratti, Gueye, Paredes. Sim. Verratti é muito bom jogador, mas ele não é o suficiente. Falta alguma coisa. Bayern, principalmente o meio campo do Bayern na final da Champions League. Goretzka, Kimmich e Thiago Alcântara. Eu acho que é o meio campo mais completo que ganhou a Champions League nesses últimos anos, cara. É um absurdo esse meio campo. Se você quiser ainda, você pode botar o Thiago tanto para armar o jogo quanto de segundo volante, de primeiro volante. É um time muito versátil. Pô, vale ressaltar coisa também, que o PSG não vai ter, mano. Modric, Toni Kroos e Casemiro também era um bom meio campo, mas... Um bom meio campo. Então, tipo assim, a gente vê que se a gente pegar o passado recente da Xavi, Busquets. Sim, o PSG, tipo assim, o Neymar, eu tava comentando acho que esses dias no Discord com o Marçal, colega nosso, que a gente assistiu PSG e Lille. O Neymar, tudo bem, ele tá atuando mais pelo meio, ele recebe mais a bola no meio, distribui, ele cria mais jogadas. Só que uma coisa que tava acontecendo se eu não me engano, o Lille ataca, enfim. Caralho, quase pousou um urubu na minha janela, viado, foi mal. Não deu. Tá porra. E o Neymar, ele vem buscar a bola, tipo, como se ele fosse um volante, porque o time simplesmente não funciona. Não tem esse jogador pra fazer essa função. Não tem o meio campo que funcione e o Neymar tem que buscar o jogo. Não tem um Busquets que fazia isso. Não tinha um Iniesta que depois que recebia no meio campo. Tipo, o PSG é patético, velho. Pô, mano. Um paralelo que a gente pode traçar, Pedrão, é que eu falo que no futebol hoje em dia é difícil um jogador decidir jogo sozinho e as pessoas podem falar, mas e o Santos, na época do Neymar? O Santos campeão da Libertadores tinha um meio campo muito bom. E as pessoas podem rir quando eu falo isso, mas Arouca e Adriano Pagode era uma dupla muito boa de volante. O Arouca é gênio. Eu só não aguento o Adriano Pagode, que é muito engraçado, mas eu concordo. O Adriano Pagode era um carregador de piano que, cara, ele era muito foda. Então, assim, o time do Santos, campeão da Libertadores, tinha o Rafael em excelente fase. O que o Rafael jogou naquela Libertadores ficou pra história. Danilo jogando muito bem. Durval carregando Edu Dracena. E o Edu Dracena recebendo os méritos por isso. No meio tinha o Arouca e o Adriano Pagode. O Ganso em excelente fase. E o Neymar no ataque. Aí tudo bem que o companheiro dele era o Zé Love. O Santos poderia ter ganho muito mais jogos se não fosse o Zé Love. Monstro sagrado. Mas traçando um paralelo, obviamente, guardadas as devidas proporções, o Mbappé hoje é o Zé Love do Neymar.
na Libertadores de 2011. Eu gosto muito do Mbappé. Eu acho ele craque de bola. Mas ele é um jogador jovem que ainda tem muito que melhorar. E a finalização, a um ponto. O Mbappé também consegue criar muitas jogadas, definir muitas jogadas. Não tô falando que ele é ruim, longe disso. O Mbappé é craque. Mas tem um compilado de mais de 10 minutos do Mbappé perdendo o gol. E não é assim o Mbappé perdendo o gol, é o Mbappé perdendo o gol em passe do Neymar. Então assim, o Mbappé, ele perde muito gol, cara. E a gente viu isso na final da Champions League. Se você fala que o Neymar não foi decisivo na final da Champions, mas ele deu pelo menos 2 passes pro Mbappé que o Mbappé poderia decidir o jogo. Como que isso não ia ser decisivo? Você pode ver a diferença que o Neymar faz nos jogos do PSG quando você coloca o Mbappé na França. Porque tem aquele passe, só que você vê que falta alguma coisa ali pro Mbappé evoluir mais. Não sei se deu muito bem pra entender. É que, tipo assim, eu entendi o que você quis dizer, tipo assim, mas não tem gênio na França, é isso. Pô. Não, gênio até tem. Pogba joga cricket? Ele está só jogando... que fazendo o trabalho que o Neymar faz, eu acho que é muito importante pro futuro do Mbappé isso. O Neymar é único. O Neymar é único, não tem como. É tipo, o Neymar bota o Mbappé na cara e fala, mano, pelo amor de Deus, faz esta merda que eu tô cansado de carregar esse bando de animal nas minhas costas, me ajuda. Eu posso argumentar, mano. A gente tá pegando no pé do Mbappé aqui, o Val puxou esse compilado de 10 minutos dele perdendo o gol com o passe do Neymar. A gente acha um de 15, não, se der 5 minutos pra nós. Filme. Mano, eu acho que o problema é assim, é que o francês é uma merda. Se eles estivessem num campeonato inglês, o PSG estaria no meio da tabela da Europa League. Aí porque era porra do Everton ia... Mano, sei lá, qualquer time de meio de tabela de Premier League ia punir 500 vezes mais que sei lá, mano, o Saint-Étienne, velho. Era um assunto que eu queria puxar pro fim, pra gente encerrar o podcast, né, mas... Já que você tocou nesse assunto, se quiser encerrar também... Não, vamos aí, eu tô pra xingar o francêsão aqui 2 horas. Neymar, Tom, porra. Caberia em qual time inglês, mano, hoje? Qualquer. O Neymar caberia em qualquer time, em qualquer lugar do mundo. Não, tipo assim... No lugar de quem vocês colocariam o Neymar? Tá, pera. Inglês, né? Eu me perdi. Do time inglês. Time inglês. Ah lá! É complicado. Viu como deu uma complicada? Eu colocaria ele especificamente no lugar do Firmino. Ponto. No Liverpool. Nossa, o Neymar fazendo... Você acha que o Neymar... Não fazendo... caberia bem no Liverpool. Sim, o Neymar caberia bem no Liverpool, porque temos, tipo assim, o Neymar hoje joga centralizado, e pelas pontas do Liverpool, o time é bem servido. Por exemplo, vai jogar numa 4-2-3-1 com o Neymar armando. Você pode colocar... Tá, tiramos o Firmino. Você pode pôr o Diogo Jota, que finaliza muito bem. Tipo assim, o Liverpool tem um setup melhor, tipo assim, ao meu ver, né, óbvio, pro Neymar, velho. Mas aí, vamos ver o que vocês... Eu acho que o Neymar, ele encaixaria em qualquer contexto de qualquer time do Big Six ali da Inglaterra. Tá, mas eu quero do lugar de quem? Então, eu quero específico. Você vai arrancar alguém e vai mandar pra casa do... Eu gostaria muito de ver ou o Neymar treinado pelo Klopp, como o Pedrão falou, sendo uma função ali... Poderia ser em qualquer lugar no ataque, tanto pelas pontas no lugar de Salah ou Mané, ou como falso 9 no lugar do Firmino. Eu queria ver o Neymar sob comando do Guardiola, mas aí eu não sei onde ele encaixaria, se ele tiraria ali o Sterling ou o Mahrez, ou colocaria ele no lugar do Jesus. É o que eu falo, acho que o Neymar já funcionaria muito bem, ele conseguiria assimilar qualquer estilo de jogo que colocasse pra ele. Mas o que eu queria ver, por conta do meu coraçãozinho vermelho, é o Neymar jogando ao lado de Brunera e Paul Pogba no United, só que com uma condição. Colocar um técnico no lugar do Solskjaer, se for possível. Muricy Ramalho no Manchester. Críticas é depois, tá, meu querido? Depois a gente xinga a diretoria do United. Não, mas eu acho que ele funcionaria tranquilamente em qualquer contexto. É que assim,
por conta das ideias ofensivas dos técnicos, eu preferia ver ele no comando do Guardiola ou do Klopp. Tipo, é uma parada muito louca de você se pensar que quando... Eu lembro que eu tive essa conversa com uma galera quando o Neymar foi transferido pro PSG, que aconteceria aquela parada de tudo bem, a França, o campeonato francês, tipo, tem um novo craque unânime. E eu pensei que assim, outros times moveriam montanhas para ter um campeonato equilibrado. Uhum. Só que, como a gente vê, o PSG tem um caixa muito maior que os outros times. É até sacanagem você comparar. Sim. E tá a fim de gastar também, né? Sim. Porque a gente tem time que tem uma grana muito alta e traz, tipo, jogador caro que não é tão bom. Harry Maguire! Manchester United. Eles Harry têm Maguire! projetos. Uma parada que eu acho que o tiro saiu pela culatra. Meio que o PSG monopolizou o francês. Só que eu acho que isso faz, tipo assim, até mal pro Neymar, tá ligado? Tipo, Não tem graça. Mas, ô Pedrão, em cima desse ponto, eu vejo muita gente também falando, quando a gente fala desses números, dessa melhora dos números criativos do Neymar, as pessoas falam também no poderoso campeonato francês. Você citou a Premier League. A Premier League é um ponto fora da curva por conta de cota televisiva. Eles vivem em uma bolha diferente. É um mercado que funciona em Libra, que é uma moeda cara com mais poder no mercado. Os times recebem muito de cota televisiva, então é comum você ver um time que acabou de subir contratar um cara por 50, 60, 70 milhões de euros, o que não é comum em outros campeonatos. Se você pega ali das 5 grandes ligas europeias, a Premier League é um ponto muito fora da curva, porque a Liga Francesa, a Liga Alemã, a Liga Italiana e a Liga Espanhola também seguem a mesma cartilha. São 2, 3 times de grande destaque. Na Espanha você tem Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, que sempre disputam alguma coisa. E chegando bem ali, por fora um Valência. Real Sociedade, Valência, Atlético de Bilbao, aparece algum ali. Na Alemanha é Bayern de Munique e os times que disputam o segundo lugar, geralmente. E agora o segundo lugar, que é o todo-poderoso. Geralmente o Borussia Dortmund disputa ali com... Esse ano não, graças a Deus. O Schalke 04, o Bayer Leverkusen, mais recentemente o Leipzig. Então, assim, eu acho também esse argumento da questão do campeonato muito, muito errado se levantar. Não você especificamente, mas as pessoas levantarem. Porque eu acho o campeonato inglês um ponto muito fora da curva. Mano, é que assim, o francês hoje em dia, concordo, o francês hoje em dia, ele tá muito equivalente ao campeonato italiano. Que a Juventus ganha faz 8, 9 anos seguidos? Foi isso? Mas esse ano o italiano tá bom de acompanhar, hein? Esse ano não, sim, mas então, o PSG monopolizou o campeonato por ter mais dinheiro. Só que você vê, igual você falou do campeonato inglês, o Leeds, que subiu essa temporada passada pra essa, né? Que subiu da Championship pra Premier, contratou o Rodrigo, o Rafinha, que para um time que teoricamente subiria da segunda para a primeira divisão em qualquer campeonato, não teria uma bagatela para gastar nessas contratações. Você não vê um Borussia Dortmund gastando essas cifras. É impossível você imaginar um Hamburgo subindo. Gastando isso, entendeu? Ano que vem o Schalke que vai cair. Se você pega a folha salarial do PSG, é muito maior do que as outras, óbvio, porque é um time com muito mais poder financeiro. E a questão de Real Madrid e Barcelona para os outros times, até mesmo para o Atlético de Madrid, é muita diferença também. E se você pega o Bayern de Munique para o Borussia Dortmund, que em tese é a segunda força na Alemanha, a folha do Bayern é o dobro da folha do Borussia. É uma coisa que, assim, é óbvio que isso vai fazer parte. Se você consegue pagar mais, você vai atrair melhores jogadores. Então, é muita coisa que você tem que levar em consideração, porque os times não têm esse dinheiro que na Inglaterra tem. E jogadores do seu próprio adversário também, Sim. né? Porque quando... Rapidão, Pedrão, só pra senão eu esqueço. Quando o Leicester subiu, ele subiu e no ano seguinte ele foi campeão da Premier League.
tinha Drinkwater, tinha um monte de jogador no elenco. Tinha o Mahrez, o Vardy e alguns jogadores chamaram a atenção dos times grandes que não tinha como o Leicester segurar. Tipo, foi o caso do Mahrez, que chegou ao Manchester City, pra que tem uma grana... Mesmo na Inglaterra, que tem um poder financeiro maior, isso também pesa contra o adversário. Ainda pesa porque, pô, você acabou de ser campeão por um time considerado pequeno, digamos assim, pequeno para médio. Você, no seu primeiro ano na Premier League, pô, você é campeão, você recebe uma proposta absurda. Se eu não me engano, o Kanté veio da onde? De um time de terceira divisão. Veio da terceira divisão, não foi? Sim. Mas então, geralmente os caras iam olhar pro Kanté, provavelmente ele ia para um time de segunda divisão, se fizesse um bom campeonato, ia para um time mediano e tal. Só que ele já foi pro Chelsea porque muita bagatela de dinheiro. Mas mesmo o Chelsea assim, sendo ruim, tem dinheiro. É o que chama atenção. Ainda assim, o Kanté e o Drinkwater, se eu não me engano, eles saíram rápido. Ou só o Kanté saiu na primeira temporada, mas eles conseguiram manter o Vardy e o Mahrez por mais uma temporada. É que acabaram não tendo o mesmo sucesso, não repetiram o sucesso nem nacional nem internacional, não conseguiram ir bem na Champions e tudo mais. E o Mahrez acabou saindo depois. Só que na Inglaterra eles ainda conseguem segurar, coisa que com o Borussia não aconteceu. O Bayern bateu na porta do Borussia e levou o Guts, o Bayern bateu na porta do Borussia e levou o Hummels, o Bayern bateu na porta do Borussia e levou o Lewandowski. Não consegue segurar, porque é uma coisa que não tem como comparar. O Guts também... Ah, é verdade, você falou o Guts. Mosquei. Foi o Guts e o Hummels e o Leva, foi os três em sequência. Sim. Uhum. É verdade, o que eu ia falar é, a gente falou lá, o Val tava falando que se você tira, por exemplo, na Espanha tem o Real, o Barça e o Atlético, tipo assim, são muito superiores aos outros times. Mas eu vejo que o que pesa pro francês ser muito abaixo é porque, vamos fazer um exercício que o top 3 da La Liga foi removido da La Liga. Agora vamos pensar aqui se quem que é o top 3 hoje da França? É PSG, Mônaco Mônaco e Lille? Tá, tudo bem, vamos tirar esses três. Tipo assim, qual campeonato tem mais nível? Tipo, eu tô nivelando por baixo, tá ligado? O espanhol. Por isso que na Premier League, por exemplo, que a gente já debateu, se você tirar o Big Six, aí a gente ainda tem um campeonato muito forte. Então, sim. A parada que só pra completar que o francês faz mal pro Neymar. Sim. É por isso faz mal pro Mbappé, inclusive. Que numa liga mais competitiva, numa bola aquela que ele perde, o time dele toma um contra-ataque, toma o gol de um time mais preparado e é eliminado de uma Champions. Ele toma 2 tapas na orelha e pega uma semana de banco. Tipo, eu li um texto uma vez de um cara falando que a melhor coisa que o PSG poderia fazer pro futebol francês é investir nos times adversários. E é exatamente isso. Tipo, é a melhor coisa que pode fazer. É o que acontece, porque tipo, no campeonato francês, os jogadores bons que tem destaque é o Neymar, o Mbappé, o Di Maria. Tô falando mais ofensivo, do meio pra frente. Aí tem o Renato Sanches, que era promessa e tá voltando a despontar agora. O Ben Yedder. Cara, Iconé é craque. Ele é um ícone, né, Pedrão? Iconé é muito craque. Tem o Bamba tá jogando muito bem. O Bamba. A gente tem o Memphis. O Diallo. O Diatá, aliás. O Diallo não. O Diallo Pelo uma merda. Tudo nome igual, pelo amor de Deus. Muda esses nomes aí, molecada. Então, tipo, é uma coisa muito separada, mas também não. Porque tem time que tem 3, 4 destaques, tem time que tem um, que carrega tudo nas costas, e tem time que não tem nenhum. Que é o que briga pra não cair. Mas eu acho também que o que pesa contra a França é o futebol que é fraco. Não, é que se você pega uma média da Itália, uma média da Espanha, uma média da Alemanha, você consegue traçar
mais ou menos um padrão. Os times da França costumam jogar mais com posse, os times da Itália são times mais defensivos, mais consistentes, e os times da Alemanha são times mais ofensivos. E na França você não tem isso. Você não sabe como que um time francês joga, tá ligado? Então eu acho que essa questão de não bater de frente, sem o top 3 não bater de frente com os outros, é muito por falta de uma identidade, sabe? Sim. Eu não sei se vocês concordam com isso, se eu tô viajando muito, mas eu acho que pesa essa questão da identidade de jogo. Não, lógico que pesa. Vamos falar que, tipo, outra parada também que tem que ser levada em consideração, que o futebol francês, tipo assim, vamos pegar assim, tudo bem que aí tem uma parte de cultura, mas vamos excluir todos os imigrantes do futebol francês. Não tem. A França é uma merda. Não tem. Então, tipo assim... Vamos excluir os imigrantes do futebol europeu? Mano, sim, Acabou o Brasil teria 25 Copas. Ponto. Tá ligado? É Tipo, bem isso mesmo. Você vê, esse último título da França, tinham 3 jogadores que eram franceses mesmo, sim, não tinha? O Lohri, Pavard Que nasceram na França. e Griezmann. Assim. Lohri, Pavard e Griezmann. Não, assim, teve mais jogadores que E o nasceram Giroud, na e o França, mas Giroud. tinham descendência de outros. Uhum. Era, tipo, a maioria da seleção. A maioria era de descendência africana, mas tem... Sim. tem mais, Eu até comentei. Eu comentei com vocês que um repórter tinha colocado, tipo, a escalação da França e colocado o país de origem deles. Uhum. E até o Matuidi respondeu, tipo, com a mesma escalação e todos com a bandeira da França, falando, tipo, todo mundo aqui é francês, ô filho da puta. E, tipo, é uma coisa que, se você for ver, quem é o maior ídolo da França pra vocês? Francês mesmo? Eu Não, sei. não. Maior ídolo da França. É difícil. Fica, pra Eu mim... ficaria entre Zidane e Henry, talvez Zidane, mano. Zidane e Henry. O Zidane é argelino. Sim. Sim. Então, Exato, entendeu? Então, tipo, não tem o porquê os caras reclamarem que uma seleção campeã do mundo, jogando uma bola absurda, tem a maioria é jogador africano. Irmão, um dos seus maiores ídolos não nasceu na França, ele não é francês real. Vale ressaltar que a França é um país bem racista. Muito racista. Muito racista. então a gente vê, por exemplo, se a gente fazer essa mesma comparação, qual o maior ídolo alemão? Beckenbauer, não sei. Mario Sim. Götze. Ele é alemão. O maior... Posso quicar no meio do podcast? Eu vou tirar o roda aqui rapidão. Nossa, não, Depois vai ele volta. foder o layout. Se a gente pegar a Itália, tipo, a gente tem Sim, uma Maldini, parada, acabou. a França é defasada, tipo, de todos os sentidos no futebol. Sim. Tipo, o PSG é um ponto fora da curva porque um árabe veio e injetou muita grana. Uma grana absurda. Então, tipo, mano, é complicado, mas vamos puxar outro papo, porque senão a gente vai ficar nisso até amanhã. Não, senão a gente vai ficar 3 horas falando só sobre isso. A gente- Pronto, podcast. Já A divagamos gente muito. tem quarta-feira A gente agora. já fez 2 podcasts aqui. A gente Vamos tem- voltar pra Neymar. A gente tem quarta-feira agora, PSG e Bayern de Munique. Até o momento que estamos gravando isso aqui, Lewandowski fora. Correto? Fico triste com a notícia Então, dessa. Passando do Bayern, vamos lá, situação hipotética, sem querer zicar. Pelo amor de Deus. Zicou! Obrigado, gente. Esse foi O nosso PSG podcast zicando o Neymar. O PSG passando. Seria essa a melhor oportunidade que o PSG teve? Mano, é que assim, quais são os times que ainda estão na Champions League? Ó, vai ter Porto e Chelsea, Borussia e City, Liverpool e Real Madrid e PSG e Bayern. Então, vamos lá. Borussia, que o City não tem tradição. O City não Não, é aguenta. assim, Borussia, porque o City não tem tradição. Borussia. E é a cara do Guardiola entregar esses jogos pra time. Entregar, sério, mano. Eu tenho uma pra time cara- pequeno. Eu tenho Sacanagem. um feeling que E, o mano, Porto vai Porto e passar. Chelsea. Eu tenho um feeling que o Porto vai Ouso dizer que o Porto vai pra maldade. passar. Cara, mano, eu não sei, velho. Eu vejo o Porto como um time muito sorrateiro, cara. Não, eu Eles são- vejo, só que eu acho que o Porto, depois de eliminar a Juventus de Cristiano Ronaldo, passa a ser
um dos favoritos contra esse jogo. Mas nesse jogo. É que, assim, eu acho que a confiança que o PSG teve ano passado de passar fase a fase desempenhando bom futebol e chegar na final contra o Bayern de Munique, não chega nem perto de uma confiança do time que passa do Bayern de Munique agora, entendeu? Sim. Então eu acho que, por questão psicológica, o time vai estar muito mais pronto eliminando o Bayern agora do que se pegasse na final. Se pegasse na final, E eu acho que é um caminho mais tranquilo mesmo. Seria a melhor oportunidade que o PSG teria pra ganhar. E qual foi o outro que você falou, Pedrão? Era Porto e Chelsea? Porto, Chelsea, Real Madrid, Liverpool. Real Madrid e Liverpool. Aí é outra briga de gigantes que um deles já vai se matar. Cara, posso ser ousado? Posso ousar aqui? Pedrão, o assunto é Neymar. Posso ousar Ousadia é aqui? obrigação. O Real Madrid passa isso aí, velho. Cara, o Real Madrid tem um bagulho com Champions que é difícil de explicar, né? Lamento informar, mas o Real Madrid não é eliminado pelo Liverpool. Então, esse é eu acho que é o único jogo que eu tenho dúvida absurda de quem passa. Mas vamos lá. Passou, vamos lá. No melhor cenário, passou Liverpool, Chelsea, Borussia e PSG. Num suposto PSG e Borussia, porque os caras vão acabar. Aí deu ruim. Então, um PSG e Chelsea. Tenho de comentários. Agora sim. PSG e Liverpool. Tipo, eu. É que assim, é complicado. eu já dei a letra antes do que vai acontecer. A final vai ser Borussia e PSG. O Borussia infelizmente vai ganhar, mas tudo bem. Agora, brincadeiras à parte. O menor cenário hoje pro PSG se passar do Bayern é enfrentar Porto ou Chelsea. Porque deixa a outra chave que se matem os grandes. A outra chave que se mata, vamos fazer o nosso. Sim. Com teoricamente adversários mais fracos. Errado não tá. O Borussia é gigante, me respeita. Com adversários mais fracos. E vamos ver o que dá. Se chegar na final contra o Real Madrid, se chegar na final contra o Borussia, se chegar na final contra sei lá quem, a gente tem que tentar fazer o nosso. Só queria um off-topic aqui, que no momento que a gente tá gravando esse podcast, um amigo meu acabou de twittar, colocando a chave do Borussia Dortmund sendo campeão. Nossa. Eu achei muito bom. Eu só que... Pera, não fui eu? Não gostei disso, não. Não gostei disso, não. Me apresenta esse amigo aí, gostei dele. Cara, a parada também a gente tem que levar em consideração que o PSG é um time limitado, cara. Muito. É, tipo assim, Sim. Eu vejo o Liverpool, por exemplo, o Liverpool tá com todas as peças disponíveis, né? Não tem... Sim, Tipo assim, sim. O trio de ataque tá lá. É isso que eu Tá. queria. Tá. A gente tem que levar em consideração que o Liverpool tá sem o Van Dijk. Ainda vai estar sem? Vai, velho. Eu acho que ele nem joga essa temporada mais. Aí é F. Tá, o Joey Gomes voltou ou não? Que era a zaga titular, né? Eu tô procurando aqui pra te falar. Enfim, o Liverpool, ele tem uma profundidade de elenco maior. Muito, Que o... Quer dizer, eu não digo muito não, hein? Mas é maior, o eu acho. Liverpool vai estar sem Joe Gomes, Van Dijk e Matip. Ou seja, vai estar sem nenhum zagueiro. Tá, então vai jogar Fabinho improvisado, será? Vai jogar Fabinho na zaga. E mais Cara, o que tá sendo Keita. especulado aqui pelo SofaScore é Kabak e Phillips. Fabinho tá com o Bale jogando golfe. Não, o Fabinho jogaria no meio. E o Real Madrid tá sem Hazard, Valverde, Carvajal e Sérgio Ramos. Tá, então peraí. O Real tá com o reforço sem o Hazard. A gente tá falando Mas só tá de... a gente tá falando só de baixas, Val. Não é nada de... Então é Hazard, Valverde, Sérgio Ramos e Carvajal. Sérgio Ramos e Carvajal. Tá. Pesa bastante. Sim, o Borussia vai estar sem o Royce. Vai ser um confronto equilibrado. Mas tem aquilo do Lucas Vazquez, né? Que desequilibra. Tem. Enfim, vamos colocar aqui a melhor oportunidade do PSG. Do PSG ser Agora campeão eu vou é puxar essa temporada. outro tópico. Com a temporada atual de Kevin De Bruyne, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ganhando a Champions League, se sagraria melhor do mundo? Eu acho que a disputa... Depende. Assim, pelo que a gente falou, a questão dos critérios que eles usam, pra mim, hoje o Lewandowski ainda é favorito. Mesmo sendo eliminado... Tipo assim, Mesmo sendo eliminado.
Então, é que, assim, vai pesar muito o título da Champions. Isso com toda certeza. Cara, a gente já tá falando de título da Não. Vai pesar muito. Entendi. Só que foi o que o Val falou. Os números do Lewandowski ainda são melhores. Sim. O Lewandowski essa temporada só na Bundesliga. Aliás, na Champions ele tá com 5 gols em 6 jogos. Só que na Bundesliga ele tá desequilibrando muito. Ele tem 35 gols em 25 jogos. Tá, vamos... Então assim, a temporada do Lewandowski é tão absurda. Pô, tá enfrentando quem? Quem que é o zagueiro que esses caras tá enfrentando? Hummels? Ah, é verdade. A parada que também, a gente pode... Eu posso estar falando muita merda, mas na temporada que o Modric foi melhor do mundo, o Príncipe, tipo assim, ele foi em 2018... Sim, o que mais pesou foi a Copa, que ele foi Então, eleito o que mais Copa pesou. também. Exato. Em ano de Copa, o que pesa é a Copa do Mundo. Não tem como. Tá, mas se... Cara, eu não sei. É que eu sou muito otimista, velho. Com o Neymar, se o PSG for campeão, o Neymar será protagonista. Não existe outro cenário Sim, não existe que outra o PSG ganhe e o Neymar não tenha 80% de influência nisso. Então, cara, não sei se o Neymar... Não Há sei, cara. muitas chances dele ganhar a bola de ouro. Então, se ele As desequilibrar chances são tudo, reais. Se Em ele um cenário de desequilibrar. campeão da Champions League, ele com certeza é um dos Em um favoritos. cenário de, Mas eu acho de que o campeão, Lewandowski no parte mínimo como top favorito 3. do lado. Sim. No mínimo top 3 ele pega. Só que aí vai ser a disputa quem vai com ele. Sim. Em um cenário de PSG campeão, Neymar protagonista e Lewandowski mantendo as médias que ele tá mantendo nessa altura da temporada, a disputa vai ser entre os dois. Mas eu acho que o Neymar surge como um dos favoritos, sim, sem dúvida E alguém nenhuma. correndo por fora porque a FIFA precisava. Aí seria a Cadê? Gia Mota do Santos campeão da Libertadores. eu acho que aí vem KDBzinho, encaixei, De Bruninho, Renato Cajá. Renato, Bruno Fernandes. Bruno, Cara, tá aí, Bruno Não Fernandes sei, do United não campeão da sei. Europa League. Vai ser esse o top não 3. Não sei se o Bruno Fernandes chega. No top 10 eu acredito que esteja. Não, top 10 com toda certeza. Porra, se não tiver no top 10, eu paro de assistir futebol, tá ligado? Porque, cara, aí. Tá, Vamos entrar lá. rapidinho aqui. Final do ano, PSG campeão, deu tudo certo pra nós. Top 5, pra gente não pegar muito tempo do programa. Top 5 melhores jogadores do mundo. Quem começa aí? Eu começo. Bom, Vai, Val. como Eu escolho, dane-se. Ó, Neymar, Lewandowski, Bruno Fernandes. É difícil, né? Dependendo do desempenho, um Haalandinho cabe. O clubismo fala muito alto, né, velho? E assim, é inevitável colocar o Messi ou o Cristiano Ronaldo, e pelos números dessa temporada eu colocaria Messi. Não tá em ordem isso aqui, tá? Eu falei 5 ok. nomes que eu acho que tem chance. Por isso que eu falei top 5, Talvez, mas tudo bem. ó, vamos fazer assim, mudando. Eu colocaria Neymar, Lewandowski, Mbappé, Bruno Fernandes e Messi. Tirando o Haaland. Tirando o Haaland. Tá. Porque ele joga no Borussia Dortmund, né? A gente tem que ser real. Vamos ser realistas um pouco na vida, né? Tá, Pedrão? Eu vou seguir o top 3. Os 3 primeiros nomes do Val, de Neymar, Lewandowski Leva e Bruno Mbappé. Não. Você tinha colocado Bruno Fernandes na primeira versão, né? É. Então eu vou de Bruno Fernandes nessa. Que ele não joga muito. E eu vou ousar ir de Kevin De Bruyne e Joshua Kimmich. Caramba, esqueci do Kimmich. Sem Cristiano Ronaldo e sem Messi. Eu acho que duro, esse ano, o Kimmich é craque. campanhas na Champions vão pesar demais. Vão pesar. Pesa demais, Ainda mais com nesse ano. Né? Juventus A não FIFA ganhando gosta de título. mamar o Messi, né, velho? Mano, Mas a sua sacada do Kimmich eu concordo plenamente, mano. O Kimmich é craque de bola, o melhor da posição hoje no mundo é ele. Então, porque, tipo assim, o Bayern, que nem você disse, mesmo, sei lá, sendo eliminado, vai ser campeão alemão, né? Pedrão. Tipo assim, eu tô sendo, sei lá, eu tô querendo pegar o pior cenário possível. Não, Você tá mas isso aí perguntando não é se o nem pior nem Você tá melhor. perguntando se o Santos vai revelar um moleque de canela fina que pedala pra cima dos adversários, perguntando isso, mano. Óbvio, Então, todo ano o Santos revela Porque, alguém assim. tipo assim, ao meu ver, o Bayern de Mano, Munique o campeonato alemão começa com quem vai ser o segundo. não tem o primeiro não tem, spot, não né? Tem,
Entendi. É Mas- tipo, aí, gente, vamos entrar porque se Deus quiser esse ano, o vice é nosso. Pô. Mas o Kimmich, tipo assim, eu demorei a ceder pro Kimmich, assim, que ele é um craque absurdo de bola. Mas, tipo assim, muito do Bayern de Munique, pelo que eu vi, que eu não sou tryhardzão da Bundesliga, mas pelo que eu vi, ele é fundamental, tanto ofensivamente quanto defensivamente no Bayern. Sim. Então, tipo assim, ele habilita muito o time a jogar. Então, se o Lewandowski tá recebendo tanta bola, o Kimmich tem alguma parcela. Então, por isso eu coloquei ele no meu top 5. E o Bruno Fernandes, porque simplesmente ele Os é o números melhor, dele são absurdos. o melhor meio-campo da Premier League com sobras. O Kevin De Bruyne é Sim. bom, mas o Bruno Com Fernandes é toda surreal. certeza. Tipo, a influência que ele tem no jogo do Manchester, tipo assim, você tira, ele perde pro Mojimirim. Mas se você coloca o Bruno Fernandes, você consegue ganhar Ganha de todo de mundo. todo mundo, sei lá. Isso aí. Marcelão? É isso mesmo. Mano, eu vou seguir a linha, só que Neymar primeiro, Leva em segundo, Kimmich em terceiro, o Bruno Fernandes em quarto e em quinto, pra não fugir muito, eu acho, quer dizer, fugindo bastante na real, o Neuer. Ousado. Olha! Que sincronia. Que isso, Que hein? dupla. Porque o Neuer, ele mudou a posição e é uma das peças muito importantes do Bayern nas temporadas que vem sido campeão de tudo, né? E assim, Então vale eu acho que esse é ressaltar meu top que 5, velho. o nosso compromisso aqui é com um clubismo cego com o Neymar. Aqui todo Então mundo é esse Sim. cenário é Neymar do sexual, todo mundo. campeão da Champions com o Neymar destaque. Sim, com toda certeza. É o cenário perfeito pra gente, né? Todo mundo sabe que na ida o PSG vai ganhar de 1-0. O Neymar, infelizmente, vai tomar uma voadora no pescoço do Alaba. E na volta o Lewandowski vai voltar de muleta e vai fazer Vai voltar 25 sem perna, vai gols. fazer 35 gols. E o de Bayern vai muleta. passar o carreto em todo mundo. E o Lewandowski vai ser melhor do mundo de novo, ganhando do Porto na final. E para considerações finais em relação ao nosso menino Ney. Monstro sagrado. Estamos aqui, Eu quero definir melhor. Defina o Neymar em uma palavra. Neymar. Ponto. Posso definir uma frase? Pode, Tô né? chegando Já. com os refri, rapaziada. Ponto. Mano, é complicado, Marcelão. Manda bala aí. Então, não, defina o Neymar. Eu vou pegar, É o Neymar. eu vou pegar mesmo o embalo do Val. Só que eu vou alterar um pouquinho uma frase antes dita que é: nós criamos um monstro. Ponto. Nós criamos um monstro. Mas assim, o comentário final que eu queria fazer em relação ao Neymar é o que eu puxei lá atrás. Qualquer pessoa tem o direito de não gostar de alguém. Normal. Eu mesmo, se for falar de jogar futebol, eu não gosto do Messi. Mas não é porque eu não gosto da pessoa que eu vou ver mal em tudo que ele faz, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que, principalmente aqui no Brasil, eu acho que as pessoas têm uma relação muito ruim no futebol com os próprios jogadores. A gente vê isso com o Vinícius Júnior no Real Madrid, por exemplo. O Vinícius Júnior ele sofre um hate que não é justificado. Ele é um moleque novo com talento e potencial. Não faz sentido esse esforço do brasileiro em queimar o Vinícius Júnior. Que tá tem ligado? o mesmo problema do Mbappé na finalização, só Porque que o brasileiro vezes 10. só que o brasileiro exalta mais o Mbappé do que o Só que o Vini brasileiro não é Então, francês. mas a questão é essa, o Vinícius Júnior, eu acho que por ter sido criado em um time de massa aqui no Brasil, que é o Flamengo, ele acaba sofrendo muito hate por conta dos torcedores de outros times. Mas você torcer pro sucesso do Vinícius Júnior, indiretamente é você torcer pro sucesso da seleção nacional, entendeu? Se o Neymar joga bem, se o Vinícius Júnior joga bem, se o Rodrigo joga bem, e representar isso na seleção, é o sucesso da seleção nacional. Então eu acho que não faz sentido você torcer contra um jogador do seu país.
Quando você torce pro Santos e o Vinícius Júnior tá bem no Flamengo, é normal você torcer contra o Flamengo ou torcer pra em determinado jogo, tipo Flamengo e Santos, o cara jogar mal. Mas não faz sentido você torcer pro fracasso do jogador na carreira dele, entendeu? Pra mim isso não entra na minha cabeça. Esse é o único comentário que eu queria fazer, né? Em relação ao Neymar. Em relação ao Neymar, que não tem nada a ver com o Neymar, mas tudo bem. Não, é porque o pessoal pega muito tô ligado. no pé à toa. Sim, isso é real. Tipo, ó, nas minhas considerações aqui, eu vou. Como um belíssimo santista e Neymarzete, vocês têm que. Tipo assim, a gente tem que desfrutar mais o Neymar, porque ele já tem 29 anos. E pra quem pegou ele depois de velho pra assistir, tipo, cara, o tempo é curto. O jogador de futebol, ele tem uma carreira, tipo, ele tem um auge relativamente curto. Então, tipo assim, se a pessoa tipo assim, entender por que eu odeio o Neymar e não é por nada dentro de campo, aprecie o Neymar, porque já ele vai estar com 30 e poucos anos. Aprecie o futebol. É isso. Eu acho que vale ressaltar que o Neymar, ele faz chover desde muito jovem pelo Santos. Mas em questão de potencial criativo, em chances criadas, em magia apresentada em campo, o Neymar hoje tá no auge dele. Então apreciem. Apreciem, porque vale a pena. Isso, Marcelo? Mesma coisa que vocês falaram. Só apreciar e curtir o futebol que está nos proporcionando nos dias de hoje, pela seleção e pelo PSG. É isso, então. É isso, né, molecada? É isso. Pra finalizar aqui, ó. Vocês podem ouvir esse podcast aqui nas plataformas de streaming que vocês desejarem. A gente tá no Apple Podcasts, no Spotify, Google Podcasts, Castbox, enfim. Você pode assistir no YouTube, na descrição ou na descrição do vídeo ou nas infos do episódio vai estar o nosso Twitter. Então, se você quiser ir lá seguir a gente para ver quando sai, quiser comentar algum tópico que vocês queiram, enfim, fiquem à vontade. O Pix da galera vai estar na descrição para quem quiser criticar também, né? Exato. E vale ressaltar, sempre Pedrão, bom. que a gente não tem bagagem para falar sobre nada, então qualquer assunto Exato. Não, sobre o Neymar eu tenho. Sobre o Neymar eu tenho. Aqui, Pode na vir verdade, me cobrar, caralho. o podcast são 3 amigos conversando e um papo de brother. É verdade. um papo, mano. O Marcelo soltou a bom godeira papo. do rap, eu tô com medo da repercussão disso aí. Mas enfim, Aí vai sabia, ser enorme a repercussão. Porque eu manjo, eu já falei, que é Big Brother e futebol. Aí, no futuro, a gente fala sobre filme e o que eu entendo acabou, entendeu? A partir Aí de vai agora é finalizar o freestyle. podcast. É freestyle daqui pra frente. Aí depois a gente só vai gravar a gente jogando FIFA e boa. É verdade. Então, Bom, vamos por aqui. muito obrigado, molecada. Obrigado por assistir. Pra deixar pra quem assiste no YouTube, deixar um feedback nos comentários, Isso. se vocês acham que pode melhorar, o que vocês acham que não tá muito bacana e tal. E qualquer coisa, as nossas redes sociais vão estar aí na descrição também. Então, embaixo da câmera aqui, ó, nesse exato momento. Pode entrar em contato com a gente no Twitter, no Instagram e tal, que somos A gente ouvidos. responde. Exato. Então é Então, isso. Ficamos por aqui. Valeu, Muito obrigado pra molecada. quem viu. Ficamos por aqui. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Valeu.